Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate, muita coisa rolando no futebol, muitas perguntas sem resposta, o que está acontecendo com o Palmeiras, o que está acontecendo com o São Paulo, e esse Corinthians do Silvinho, está com cara nova, com cara diferente, e a seleção brasileira? Ela vai bem, ela ganha jogos, hoje não ganhou, mas não encanta. O que está acontecendo também com o futebol brasileiro? E a história da Liga, hein? A Liga de Futebol, tem novidade para contar para vocês. E tem o líder do Campeonato Brasileiro, né? O Red Bull Bragantino, que joga amanhã, mas teremos também notícias dessa equipe aqui no Mesa Redonda. Fique com a gente, avisa o pessoal, Mesa Redonda está no ar, tem muita coisa legal rolando. Ah, e tem o Flamengo também, né? Flamengo, futebol aguado, perdeu lá em Caxias. A gente volta já. Ok, amigos, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Tem muito prêmio, tem muita enquete, tem muita coisa legal. Boa noite, Guilherme Camarda. Boa noite, Flávio, e para você acompanhando o Mesa Redonda, tem bastante presente. Legal. Antes eu convido vocês a seguir a gente nas redes sociais. Ó. Vai lá no Twitter, o nosso Twitter é @MesaRedonda. No Instagram é @MesaRedondaTV. No YouTube, para acompanhar nossos vídeos, é youtube.com/MesaRedonda. Você também pode acompanhar o programa ao vivo pelo aplicativo da TV Gazeta ou pelo gazetesportiva.com. Ó, vamos lá na hashtag Mesa Redonda, vai lá pro Twitter, comenta, faça sua pergunta, tem bastante presente e para ter mais presente só depende de vocês, ó. O que tá garantido, já tá garantido para eles, o seguinte, ó. Bola da Topper, presente da Topper em parceria com a loja Gol de Placa de Santo André. Um abraço pessoal da loja Gol de Placa. A camisa do Palmeiras, esses já estão garantidos. Aí se a gente entrar nos Trend Topics, aí vem mais um presentaço, que é essa camisa da Chapecoense e o boné também da Chape. Quero mandar um abraço pro pessoal da Umbro, pro André que mandou pra gente. E esse presente só depende de vocês, tem que ir lá na hashtag. Só nos Trend Topics. Tem que mandar bastante mensagem, pergunta, comentar e também tem que responder a nossa enquete no site gazetesportiva.com, que é a seguinte de hoje, ó. Abel Ferreira está forçando a barra para sair do Palmeiras? Sim ou não? Flávio, o que você acha, Flávio? Eu acho que não. Não? Não. Eu acho que não, eu não faria isso, não. Não mesmo. É meio doidão só, não. Imagina. Mas é isso aí, o cara que está no Palmeiras tem um privilégio que poucos têm. Ganha o que poucos ganham. Em dia, como poucos no futebol. E por aí vai, né? Com certeza. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, meu Boa querido noite, Flávio. Ivan. Boa noite, Flávio. Boa noite, Grande Miller. O nosso Chico Lang também está conosco. Daqui a pouco entra, afinal de contas, deu o Corinthians. E ó, gente, é o seguinte, deu o Corinthians que eu digo empatou, né? Empatar no Rio foi um bom resultado. Bom, o Corinthians viajou para o Rio de Janeiro e trouxe um bom resultado de lá. Vamos ver. Em São Januário, Gustavo Mosquito recebeu o lançamento de Xavier, ganhou de Lucas Claro e foi derrubado pelo zagueiro do Fluminense dentro da área. Pênalti. Jô assumiu a cobrança e com tranquilidade abriu o placar. 1-0 Corinthians. Na segunda etapa, antes dos 5 minutos, Abel Hernandes deu essa entrada em Gabriel e recebeu o cartão vermelho direto. Mesmo com 1 a menos, o Fluminense foi pra cima e conseguiu empate com Casares de cabeça. Mais um caso de sucesso da lei do ex. 1-1. O tricolor ainda balançou a rede com Bobadilha, mas o impedimento foi marcado. Fluminense 1, Corinthians 1 e apita o árbitro. Bom, vamos lá. Eu quero ver o Chico Lang, eu falei, foi bom e tal, teve a expulsão, né? Chicão, foi bom mesmo pro Corinthians, esse 1-1, você tá gostando do que você tá vendo? E você achou que foi pênalti e o lance do jogador do Fluminense era para ser expulso mesmo? Boa noite, Chico. Boa noite. Vamos começar pelos lances polêmicos, né? Para mim foi pênalti claro, né? Depois do jogador do Fluminense deveria ser expulso sim, porque ele vai com o pé mais alto, né? E aí ele comete a falta. E o resultado, Flávio, me surpreendeu, para dizer a verdade para você. Eu acho que se o Corinthians ainda não tivesse informação, seria um resultado ruim, porque afinal de contas o Corinthians jogou contra o Fluminense com um homem a mais durante 45 minutos. Mas, 45 minutos do segundo tempo. Mas, pelo andar da carruagem, até que o resultado não foi ruim. O Jô voltou a fazer gol, né?
está dando trabalho, perdeu um gol no finalzinho do segundo tempo, era para até ter feito o 2-1, né? Teve azar, pegou meio esquisito na bola. Enfim, o Jô está voltando aos seus melhores dias, o Gustavo Mosquito está se afirmando na lateral direita, esse menino Vitinho está indo muito bem no meio campo. Ele é um pouco ainda infantil em alguns lances, né? Ele quer resolver sozinho, ele ainda não pegou o ritmo da coisa, quer passar a bola, trocar a bola. Futebol é association, né? Na cabeça dele não entrou isso ainda, mas ele é bom jogador, né? E vou dizer uma coisa para você, cada dia me surpreendo mais com o João Vitor. O João Vitor é um grande zagueiro que o Corinthians foi achar, que está me lembrando aqueles bons tempos, né, do Balbuena. Ele joga muito bem, esse menino. Então o Corinthians vai se acertando, Flávio. Vai se acertando com o que pode e com o que tem. Então o resultado não foi tão ruim, né? E você parar um pouco para pensar, está lá encostadinho no Flamengo, né? Que é um time super badalado. E está lá encostado no Flamengo e está conseguindo fazer aí os seus pontinhos. Ô Vampeta, gostou do Corinthians? Você achou, como Chico, que foi um resultado aceitável, mesmo com um a mais? Do que vinha jogando anteriormente, o Corinthians começou bem hoje, viu? Começou pressionando na equipe do Fluminense, que está mandando jogos agora em São Januário, porque o Maracanã está em reforma. Como o Chico falou, o João Vitor, cada dia que passa, está ficando mais seguro. Né? O Gustavo Mosquito, para mim, está jogando muito. Sofreu pênalti ali, ó. Pênalti sem dúvida nenhuma. Só que quando fica com um homem a mais, aí parou de jogar. Aí o Fluminense saiu pro jogo. O Casares fez o gol, não quis comemorar. No finalzinho o jogo poderia ter virado o jogo. Quer dizer, você vem de uma vitória diante do Sport, ganhando em casa, empatando fora, quando a gente vai somando seus pontos. Já empatou contra o Bahia, que não vai ser fácil ir lá em Pituaçu e tirar ponto do Bahia. Esse Fluminense organizado pelo Roger também, né, hoje ele poupou o Fred e o Nenê, não jogaram. Né, eu acho que nos males piores, pelo como está a competição, esse um ponto, mesmo como é mais, foi válido. E é uma organização maior no Corinthians também. Ô Miller, hoje eu li uma coluna maravilhosa do Valdano, é uma delícia. O Valdano é um cara que você ouve entrevista dele, lê coisa dele, se aprende. E ele falou o seguinte, que ok, essa coisa do toque de bola, do passe e tal, mas que os técnicos reclamam a falta de atitude dos jogadores. Mas aí ele fala assim, só que eles ficam um treinamento em campo reduzido, e o técnico toca, então o cara toca, ele perde aquela coisa da iniciativa. E esse garoto, o Mosquito, ele está claramente com liberdade para jogar, para avançar, e está fazendo a diferença. E você era um cara assim, sem querer comparar, pelo amor de Deus, né? Só concluindo, o Valdano falou que o Brasil também não vai ganhar mais nada, não. O Brasil é Argentina, hein? É. Não fez? Falou? Não. Falou. Essa semana o Valdano. É. Bom, isso eu não li, mas... O Brasil e a Argentina está muito atrás dos europeus. Tá mesmo, mas, enfim. E aí, Miller? Boa noite, Flavito. Sem dúvida nenhuma, o Corinthians hoje, né? Apesar de todas as circunstâncias do jogo, foi um bom resultado, porque foi fora de casa, né? O Corinthians, com um a mais, ele só defendeu o resultado. Ele não quis ampliar o resultado, por isso que ele empatou. Né? Agora, o gol do Mosquito, como você citou agora, no futebol de hoje em dia, não basta você ser forte, basta ser um atacante inteligente. E ele usou a sua inteligência para o seu benefício hoje, porque ele, em comparação com o zagueiro do Fluminense, ele é muito fraco, fisicamente. Só que ele usou o corpo do zagueiro para poder girar em cima e dar um tapa na frente e, consequentemente, sofreu pênalti. Então ele foi muito inteligente na jogada Mosquito, que resultou no pênalti que o Jô converteu no primeiro gol do Corinthians. Então acho que o Corinthians hoje, independente de numeração, de um jogador a mais ou não, o time jogou bem. Eu gostei do Corinthians. O Corinthians hoje teve atitude até 1-0, tinha a iniciativa do jogo para poder vencer, e vencer por mais gols. Acho que o Corinthians, depois que fez o resultado, que se acomodou no 1-0, por isso que levou um gol, com uma falha do Piton, que não fechou na diagonal, mas, de qualquer maneira, foi um bom resultado. Ô Celso, a gente vê um diferencial, a gente cita, bom, mas é um Mosquito, o Mosquito ele pode não ser nenhum gênio, mas ele vai para cima, ele vai tentar quebrar a linha, bem em cima disso que foi dito.
do campo reduzido, toca, ok, toca, você precisa quebrar linhas. Quando o Guardiola fez isso, ele tinha o Messi, que era o quebrador de linhas. Depois o Barcelona tinha o Neymar. Você vê o City usa o Sterling, por aí vai. E aqui a gente sempre teve muitos dribladores e eles desapareceram. Então, quando aparece o menino assim, acaba fazendo diferença e me parece que esse é o caso do Corinthians nesse momento. Sem dúvida alguma, o Corinthians que não tem muitas opções, né? E o Mosquito está numa regularidade muito boa. Se bem que hoje, apesar dele ter sofrido o pênalti, eu achei que ele não foi tão bem, não. Ele não conseguiu levar vantagem sobre a marcação na maioria das vezes que ele foi para cima. A única que ele conseguiu levar vantagem, ele acabou sofrendo o pênalti do Lucas Claro. Mas foi uma partida mais apagada dele, ele tem um comportamento que me lembra muito o Romero quando ele não tem a bola. Ele ajuda muito o lateral. E quando ele tem a bola, eu acho que ele é mais agressivo que o Romero, justamente o que você falou, capaz de quebrar as linhas. Mas, Flávio, sinceramente, se você olha como campeonato, né, como jogo fora de casa, o empate foi um bom resultado para o Corinthians? Foi. Agora, quando você observa as circunstâncias da partida, sinceramente, Flávio, acho que o Corinthians perdeu 2 pontos. O Corinthians tinha o jogo nas mãos, fez 1-0. No segundo tempo, teve a expulsão do Abel Hernandes. Abel Hernandes. Vocês acharam? O Chico achou normal. Eu achei exagerado. Vocês não acharam, não? O quê? A expulsão? Não, achei normal. Achei merecida. Ele foi com o pé e achei até que foi de maneira desleal. Ele vai e ele poderia até ter quebrado a perna do Gabriel. Eu achei. E aí o Corinthians, o que fez? Me parece que se acomodou. Achou que o jogo estava ganho, um homem a mais em campo, e aí deixou de jogar. Eu acho que uma equipe com as limitações do Corinthians, em nenhum momento ele pode achar que está com o jogo sob controle. Ele pode deixar de ser intenso, ele pode deixar de participar mais. O Corinthians, com o elenco que tem que ser muito mais aguerrido. E aí eu acho que ele afrouxou. Ainda teve o gol do Bobadilha lá. Pois é, merecido, que foi anulado. Foi anulado, mas se o Fluminense fizesse 2-1 naquele momento, seria merecido, que o Corinthians afrouxou. Só resolveu jogar com 30 minutos, 35 minutos no segundo tempo. Se o Corinthians tivesse essa intensidade, essa vontade de querer ir para cima do Fluminense e fazer mais, talvez não tivesse perdido os 2 pontos que perdeu nessa noite. Sabe o que acontece? Quando você citou aí 2 vezes na tua fala sobre o campo reduzido. Os treinadores de hoje, eles reduzem o campo na sua totalidade, na sua plenitude, que eu acho errado. Por quê? Porque ele limita o jogador a praticar no treino, que é o espelho da partida. Por exemplo, um jogador que individualiza a jogada, um jogador que é rápido, num campo reduzido... Sem noção de espaço, né? Ele não vai, ele não vai pensar, quer dizer, então lançamento em e ele perde até a iniciativa. Claro que tocar a bola no campo reduzido, você pega mais agilidade, mais rápido, ok, mas você também tem que liberar algum momento do cara para criatividade. Mas, Fabito, você pode ver que hoje a maioria dos times, seja time grande, seja médio, pequeno, ele joga a mesma coisa. Essa posse de bola enganosa é uma transferência, nada mais é uma transferência de responsabilidade. Porque eles ficam tocando em 5 metros quadrados e não sai do lugar. Toca para frente, volta para trás, fica naquele triângulo ou naquele e os meias que poderiam organizar nem se apresentam para receber. Não se apresentam porque eles sabem que não vão receber a bola. Então, quando a gente fala posse de bola, beleza, mas desde que a posse de bola do Manchester, do Barcelona, é uma posse de bola objetiva. Direção ao gol. Diferente. A Itália está fazendo isso muito tá bem. Então, quer dizer, os times brasileiros hoje, que eles pegaram as coisas ruins da Europa e estão colocando em prática, os treinadores, nos seus times, estão limitando muitos jogadores que são velozes, que são criativos, mas eles não colocam isso em prática porque eles ficam sempre naquele posse de bola, 1-2, 1-2, 1-2 e não sai do lugar. Porque uma coisa já te passo, Chico, uma coisa você olhar o que a Europa faz, mas eles têm sempre, o City tem o Sterling, tem o Messi no Guardiola, vai só pegar o Guardiola. Ele teve o Robin, o Ribéry no Bayern, ele procurou, ele tinha o Sterling, ele tinha o Messi. E os caras todos os times, o Paris Saint-Germain, ele quer o Neymar, ele quer o Mbappé. É time rápido. A Itália, quando botou o Chiesa, muda o jogo. É um jogo de velocidade. Todos os times importantes, os times fortes, eles estão usando esse jogador. Ô Chico, claro que eu quero que você tenha essa conversa, mas responde uma pergunta pra gente. O Jô vai voltar a ser o homem-gol do Corinthians, no seu modo de entender? Eu acho que sim, Flávio. O Jô tem um grande problema. Ele só joga quando ele está bem fisicamente. E eu acho que, finalmente, ele entrou nesse estágio físico, né? E o Jô é o seguinte, eu me lembro muito bem que no ano que o Carille foi campeão brasileiro, o Jô era reserva, né? E ele entrou naquela partida contra o Palmeiras e no último minuto fez o gol da vitória.
lá na Neoquímica Arena hoje, Neoquímica Arena. Então, o Jô é um jogador muito bom, muito perigoso, né? Desde que esteja em forma. E o esquema que o Silvinho está armando em função do Jô. Então, é bem provável, como o Carille fez no passado, é bem provável que o Jô suba muito de produção nos próximos jogos. Agora, o que eu queria falar para você é o seguinte, eu tenho uma tese. Eu acho que o Fluminense só empatou porque quem fez o gol foi o Casares. E o Casares, ele tem muita noção, ele tem muita noção de jogo. Como ele jogou no Corinthians, o gol do Jô, gol bem batido, né? O pessoal da Globo falou que o Jô errou o chute. Peraí, né? Calma, não errou nada. Ele bateu na bochecha da rede, bateu bem. Agora, eu acho que o Casares só fez o gol do Fluminense porque ele conhece muito bem os seus companheiros. Por isso mesmo que ele não comemorou. O Miller lembrou bem que o Lucas Piton ficou olhando a morte da Bezerra, né? E não chegou junto. Se é o Fábio Santos, era bem provável que não saísse esse gol. Talvez não saísse esse gol. Talvez não. Por quê? Porque ele sabe que o Casares tem essa capacidade de penetrar pelo meio e fazer muitos gols de cabeça. No Corinthians ele fez acho que uns 2 ou 3 gols assim, igualzinho a esse aí. E tanto é verdade que ele nem comemorou. Ele falou, não, vou respeitar meus companheiros. Quer dizer, porque ele sabia que os companheiros iam errar se ele penetrasse por ali, né? Então, essa é a minha tese. Agora, se fosse outro jogador, talvez, do Fluminense, não fizesse o gol. Vamos ouvir o Silvinho, pós-jogo, que disse o treinador do Corinthians que está conseguindo tirar leite de pedra, hein, gente? Vamos ver. Eu não sei se decepcionado, mas triste sim. E é incrível porque a pergunta nos remete a que nós poderíamos ter ganho correto. Eu também vi desta maneira, nós construímos um primeiro tempo bom. Nós estamos muito bem colocados em campo, organizados, saindo em transições ofensivas com passes, às vezes em inversão. A gente perdeu essa inversão que o Cantígio sempre nos dá, ou uma saída mais limpa, mas ganhamos numa inversão de bola construída ao pé. E, enfim, nós tivemos sim essa sensação. Então, decepcionado não, o campeonato é longo, é difícil, o adversário faz mudança, o adversário tem qualidade. Nós saímos tristes, até pela possibilidade de ter saído com a vitória, lutamos até o fim, ficamos expostos, como já foi colocado aqui nessa linha de 4, nossa, ficou exposta, é proposital, mas faz parte do campeonato. O campeonato é longo e a gente tem que buscar os pontos, a palavra é triste. O Silvinho chegou outro dia, né? Um mês. Tá melhor do que vocês imaginavam? Hoje eu vi o Corinthians mais organizado. Uma postura melhor no jogo de hoje. Eu também gosto do trabalho do Silvinho. Eu também gosto. Ele faz, assim, talvez até por influência, porque ele foi auxiliar do Tite por muito tempo, do próprio Mano. Do Roberto Mantini, né? Sim, sim. Daquela beleza que ele tá fazendo. Eu estou tentando ver o que tem de semelhança, por exemplo, com quem começa consertando de trás. E o Tite fazia muito isso, o Mano também. Então ele está acertando o time da parte defensiva para a parte ofensiva. E aí você vê que as duas linhas de defesa do Corinthians elas estão bem perto uma da outra, mais compactadas. Às vezes ele faz uma primeira linha de 5, uma segunda linha de 4. Às vezes ele faz uma primeira linha de 4 e uma segunda linha de 5. Você vê os jogadores estão atuando mais pelos lados, compondo bem essa linha. Ora o Matheus Vital, hoje foi o próprio Arauz jogando, ou o Vitinho, que volta para compor, deixando só o jogador de frente um pouco mais à frente. Ou seja, é um time organizado, de organização. Umas coisas legais, tipo liberar o volantinho lá, o primeiro volante para meter bola, que ele fez Castilho, né? O Cantígio, que não foi o caso hoje que o Cantígio não jogou. Não, sim, mas ele tem feito isso, essa liberação do Mosquito para bola, trabalhar a bola em função de meter a bola. O Fábio só tem que falar pro Piton Cantilho, não ficar olhando pro Cristo Redentor, né? Aliás, ele e o Gabriel falharam. Ele tá de frente pro lance, o jogador tá de frente pro lance, os dois zagueiros estão saindo para dar o bote no primeiro pau. O Piton simples. Você pode ver que ele só foi no Casares, chegou atrasado, depois que a bola chegou. Ele já tinha que estar lá. Se fosse o Fábio Santos, já estaria lá. Dificultar o cara. É fechar a diagonal. É uma coisa que é um beabá da bola. E o Piton, hoje, não soube disso. Então o Silvinho tem que chegar para ele mais e dizer, vez, com o Fábio Santos teve esse mesmo lance com o Breno Lopes no jogo do Palmeiras. Exatamente, ele fechou a diagonal. Fechou.
E o Casares tem 1,70. É né? que o Piton ele não tem esse cacuete, né, de defensor. Ele parte pra frente, exato, mas ele é mais- Todo ele é mais lateral um que tá começando tem esse E aí você viu, o problema, Casares né? com 1,5 m sozinho, cabecear na área, não pode, né? Fala, Guilherme. Não, tem bastante mensagem, quero mandar um abraço pro Léo, pro Ferreira. O Léo tá falando que o Mosquito tá carregando nas costas o Corinthians. O Ferreira falou que o Corinthians se acovardou. E também lembrar também, vamos falar do Jô, que o Jô agora passou o Dentinho e é o maior artilheiro da história Do século, do século XXI do Corinthians agora. 51. Se isolou, passou o Dentinho, é o maior artilheiro São do século 3 XXI. passagens, né? Mas, A primeira acho que foi no outro século. Sabe o que acontece, Flavito? Em 2017, o Carille fez o quê? Ele Não, foi fechava, feito, tá certo. ele reforçava o meio-campo e deixava o Jô lá sozinho. Todo mundo sabe disso. Só que com um porém. Tinha o Renato Augusto. Então a bola chegava com qualidade. Sim. Hoje, com o Jô, a bola não chega com qualidade. Dificilmente o Jô recebe uma bola, como eu disse Dinagina, né, uma bola limpa. Eu acho que Ele não recebe bola eu limpa. acho que Em 2017 ele recebia 10, Mas eu acho que 20 não era o Renato bolas. Augusto, não, era o Rodriguinho. Rodriguinho. Com condições de fazer o gol. Quer dizer, o time do Corinthians de 2017 tinha muita qualidade. É o que falta hoje. Por isso que o Jô não tá fazendo mais gols. Porque se a bola chegar, Sim. o Jô Ele consegue. tá Ele faz fazendo bem o esquete, pivô, ele faz bem o pivô, ele sabe, teu corpo, ele toca rápido, é uma E referência. jogando com o Mosquito, que é um atacante rápido de beirada, tem que ter um homem de área, né? Sim, claro. Mas olha como a vida, como é curioso, né? Quando o Thiago Nunes chegou aqui, ele queria muito o cara de beirada. Lembra que ele pediu o Chael? Ele queria. E não veio esse Rony. cara. O Rony, não veio esse cara. Agora o Corinthians achou, o Mosquito estava emprestado, voltou, uma coisa. Você falou do Thiago Nunes aí. O Mateuzinho, você viu a pelada que deu com o Thiago Nunes? Chegou o Thiago Nunes todo no jogo Grêmio e Santos. Sim. Então, Complicado. E, ó, Sinal e o- que a coisa não tá e boa. o Silvinho tá querendo mais peças, assim. Tanto que trouxeram de volta o Marquinhos, que jogou, foi revelado pela base, mas no Corinthians Sim. ainda não construiu a história. Passou pela ponte, inclusive, o Marquinhos. Passou? Passou. Enfim, no esporte foi bem. Passou. Mas é uma opção. Até hoje eu não entendi também por que o Janderson não voltou de empréstimo do Atlético Goianiense. Porque até- Ele tá titular lá, né? Ele joga praticamente. Ele o tá tempo jogando bem lá. Pois é, Ô, mas gente, é do Corinthians. no meio de semana tem Corinthians e São Paulo. Sim, clássico. Não é isso? É meio de semana, não é isso? Quarta-feira. Tá certo? Quarta-feira. Vamos fazer um quem é melhor? Bora. Vamos? Bora. Vamos lá? É que vocês estão no fervor do Corinthians, mas vamos bom. ver. Quem é melhor Vamos é ver. demais. Sejamos frios e calculistas. Então vamos lá, vai. Quem é melhor? São Paulo e Corinthians nesse meio de semana. Cássio, Thiago Volpe, Celso Cardoso. Cássio. Cássio. É hoje, hein? É agora. Cássio. O senhor vai Guilherme, ficar, o senhor Agora, vai- pra mim, é o Cássio. senhor vai ficar cornetando agora? Chico Lang, Fez quem? um away, voltou. Administrar. Chico. Fábio Prado, Cássio, sem dúvida nenhuma. Fase maravilhosa. Cássio também aqui foi unanimidade, né? O Thiago Volpe está longe de uma fase boa, está num momento ruim. Vamos em frente. Fagner, é possível que o Daniel Alves volte. Possível, mas não é certeza. Ah, ele já está jogando? Ele voltou, desculpe. ele voltou no meio de semana Desculpe, agora. é que não, ele estava já sendo utilizado, Se semi-utilizado. agora no Morumbi ele jogou. Tá jogando hoje. Está jogando. Bom, enfim, está jogando, acabou. Sim, tá é resolvido. titular. Então, Fagner e Daniel Alves. Sou muito fã do Fagner, mas Daniel Alves. Deu uma maciada pra votar. Aí tá. Não sou não. É que eu não posso soar incoerente. Quando o Daniel Alves estava jogando pelo meio no São Paulo, o Fagner para mim era o melhor lateral direito do país. Agora, com o Daniel Alves jogando na dele, não tem o que discutir. você não gosta do Daniel Fagner, Alves. você fala. Vampeta. Aí tá os dois laterais da última Copa, né? É. Então, o Daniel Alves. Vai, chupa. Tá. Opa, que isso? Pra você, Miller. Daniel Alves. E pra você, Daniel Alves também. Chico. Olha, eu vou votar no Fagner, porque eu acho que o Fagner hoje compõe melhor o Corinthians que o Daniel está compondo São Paulo. Então, desculpem, vocês viram pulando aí. É que aconteceu o segundo gol do Bahia. O Bahia tá ganhando do Palmeiras na arena, no Allianz Parque. Olha a felicidade Vai, do Bahia! rapaz, ó. Bom, eu vou na do Chico. Acho que o Fagner tá jogando. O Daniel, eu não quero comparar um com o outro, que aí é palhaçada, né? Mas no momento, de qualquer forma, deu o Daniel Alves. Deu. Vamos em frente. Gil e Bruno Alves. Celso. Gil. Gil. Chico. Olha, entre os dois, eu sou o Gil. Porque o Gil, inclusive, está jogando. Começou a voltar à velha forma, né? E está compondo bem a quarta zaga lá ao lado do João Vitor. Então, eu sou Gil. Eu também sou Gil.
Então vamos lá. Tá ganhando o Corinthians. João Vitor ou Diego Costa? Celso. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. O Diego Costa, pra mim, achava que ia ser um baita zagueiro no São Paulo. Vai ser. Mas tá só que calma. caiu. Calma, gente. Só que eu tinha expectativa. Você tá se duvidando? Opa. Toda hora tá aqui. Quando não é o Garrafa, Pode falar aí pra Michele. Foi contratado pra ficar. Tá mesmo. Como é que você fala, Fran? Bicudão, né? Como é que você fala o casal? Nem deixa molhar o bico. Como é que chama isso aí? Não, você fala quando Dar o casal 20. uma chuvada, né? Uma chuvada. Tô brincando. Você nem vai, molha o fala bico, aí. ele já tá lá. Casal 20. Vai, amacia o que você não vai votar, vai. Então vamos lá. João Vitor ou Diego Costa? Então, o Diego Costa, eu esperava mais dele, a fase não é boa. E o João Vitor tá se firmando como um bom zagueiro no Corinthians. João Vitor. Estou gostando muito do João Vitor. Não só como zagueiro, eu acho que o Corinthians não tem lateral direito para substituir o Wagner. Eu acho que ele pode jogar lateral direito também. Miller? João Vitor. Diego Costa. Chico? Eu vou no João Vitor por essa razão que o Miller acabou de dizer, que aliás é muito importante, porque o Bruno Mendes foi emprestado lá para o Internacional, né? Então o Corinthians não tem o substituto do Wagner. Agora o João Vitor, quando joga ali pela lateral, o Wagner não faz tanta falta. Então o João Vitor ele é polivalente, como dizia, falaria o Cláudio Coutinho, né? Então ele merece sim o voto de confiança. Eu vou no Diego Costa, mas deu João Vitor. Em frente, Fábio Santos e Reinaldo. Reinaldo hoje, o melhor lateral esquerdo do Brasil. Reinaldo. Chico? Olha, se jogar na lateral esquerda, eu digo que é o Reinaldo. O Crespo não pode ficar inventando. Mas o Reinaldo, pela juventude, pelo empenho, pela garra, bate muito bem falta, bate muito bem pênalti. Ele é um lateral esquerdo quase que completo. Sim. Eu vou também de Reinaldo. E aqui, claro, são sistemas de jogo diferentes. Sim. Então nós vamos ter que colocar o Léo com o Gabriel, não tem jeito. Imaginemos o Léo voltando, que ele é o terceiro zagueiro. O Corinthians não tem o terceiro zagueiro. Nós tivemos que dar uma improvisada aí e conto com a criatividade de vocês para analisar essa situação. Celso? Gabriel. Chico? Olha, Gabriel. Eu vou de Léo, mas voto perdido. 4-2 para o Corinthians. Como as coisas mudam, não? Assim, né? Cantillo e Luan. O Cantillo para mim é jogador fundamental para o Corinthians. É que na verdade, aqui é o esquema, né? Para mim seria Gabriel e Luan. Mas o Cantillo, ele está fazendo o primeiro atrás dos dois volantes. Acho que por isso a comparação com o Luan. Eu acho ele mais técnico e mais importante na saída de bola do Corinthians. É o melhor passador. Então eu fico com o Cantillo. E você, Van? Também, igual do Cantillo. Miller? No que o Celso falou, Cantillo. Cantillo também. Cantillo. Chico? Olha, o Cantillo hoje não jogou bem, não. Ele entrou no segundo tempo e eu até pensei que ele ia dar um novo alento, né? O ataque corintiano, mas ele não jogou bem. Errou passe, tentou fazer lançamento, não deu certo. Mas contra o São Paulo ele cresce muito. Então eu boto no Cantillo. Eu também vou de Cantillo. O Corinthians tá dando goleada. Eita, nós, hein? Vitinho e Lisieiro. Já dá para ter alguma posição sobre o Vitinho? Mas vamos lá, vamos em frente. Tchau. Aí no caso eu fico com o Lisieiro. Acho que é jogador promissor, mas aí no pelo fato do Vitinho estar começando agora, né? Lisieiro, tá na frente. Miller? Lisieiro. Apesar de ter falhado no outro jogo, Lisieiro. Chico? Aí não tem como, tem que votar no Lisieiro, né? Até porque o Vitinho é um jogador ainda que está se afirmando no time. Ele tem que, na meu modo de ver, ele tem que se soltar como o Gustavo Mosquito se soltou. Mas isso leva tempo. Eu também vou de Lisieiro e a gente não sabe. Amanhã ou depois o Vitinho vira um monstro e fala, a comparação que vocês fizeram. Mas é momento. Hoje, é momento, não tem jeito. Porque eu acho que o futuro do Vitinho é promissor. Perfeito. Vital e Benítez, de novo posições mais ou menos diferentes, mas a gente tem que fazer uma adaptação. Porque o Vital joga mais aberto, o Benítez joga pelo Benítez meio. é mais direto. Benítez. Benítez hoje é mais importante para o São Paulo do que o Vital para o Corinthians. Boa maneira de jogar. Ele não é vital para o São Paulo? Ô, Michele, aí dá Flávio, corta o microfone dele. Você vê que ele só tá fazendo intervenção, mas nada produtiva. Produção, pega dá o intervalo aí e arruma um vestido vermelho. Miller?
Não, nesse caso aí, lógico, o Benítez é mais jogador. Benítez. Benítez, Guilherme. E você, Chico? Olha, Flávio, vou ter que ir seguir a maioria. O Benítez realmente é um jogador super experiente e ele arma muito bem o time de São Paulo, né? E o Vital, ele é muito irregular. Tá certo, eu vou de Benítez também. Ficou 5-4, tá ficando equilibrado. Em frente, Mosquito e Rigoni. Aqui tá curioso, aqui tá interessante. Que o Rigoni deu uma ajeitada boa no time de São Paulo também. Embora o São Paulo não esteja vivendo um grande momento. Eu acho que o Rigoni, ele tem mais recursos que o Mosquito, mas o Mosquito está com uma confiança tão grande, ele está sendo tão importante para o Corinthians, sabe? E ele é o cara que pode quebrar a linha e trazer problemas para a marcação de São Paulo. Eu fico com o Mosquito. Aí, ó, de novo, ó, você viu? Mosquito também, né? Você vê que ele teve um problema aí, né? Perdeu o pai dele, que Deus o tenha, e não parou de jogar. Continua. Isso é legal. Segue a vida. Infelizmente, é triste, mas tem que seguir a vida. Tá jogando muito. Miller? O Rigoni é mais jogador. É isso aí. Só que o momento do Mosquito é melhor. Fala agora, ele falou a mesma coisa que eu. Não, ele falou diferente. O Celso fala assim, ó, o Rigoni corneteiro. joga muito, um belo jogador, mudou a cara do time de São Paulo, mas hoje é Mosquito. E você, Mosquito também? Mosquito também. Mosquito também. Falou a mesma coisa. Chico? Mosquito. Mosquito também, né? Mosquito também. Então são 6-4 para o Corinthians. Jô e Éder. Nossa, Difícil, difícil hein? aí. Porque o Jô tá numa fase ruim e o Éder também ainda não disse que veio. Mas o Jô fez gols nos 2 últimos jogos. Jô. Não, não quero influenciar nada, mas a verdade é que ele fez gols nos 2 últimos jogos. Jô. O Éder tá voltando agora, né? Ele ficou muito tempo contundido, né? E o Jô, como você bem lembrou, o Jô nos 2 últimos jogos ele fez gol. Jô também. Chico? Sem dúvida nenhuma, pelo momento, o Jô, né? O Jô voltando aos seus melhores dias e o Éder ainda não se acertou no ataque de São Paulo, né? Ele tem grandes atuações, mas também tem atuações muito ruins, que ele quase não pega na bola. Então, o Jô não, o Jô está mais assentado e o time está jogando em função dele, o que não acontece com o Éder. Também vou de Jô e aí ficamos com 7-4 para o Corinthians e técnico. Só citar. É claro que a ideia de jogo é do Crespo. O Crespo está com Covid e não estará no banco. O Juan Branda que estará lá, mas é claro que a ideia é do Crespo. Acho que dá para fazer tranquilamente a comparação. Silvinho ou Crespo barra comissão técnica. Pelo histórico como técnico, já tem até título Crespo. Que história? 2 títulos. Não, os dois estão Campeão da começando, Copa mas o Crespo... Sul-Americana, pelo menos tem um pouco mais de... Sabe? Mas você não vai mais nem de maciar história. o Silvinho hoje? Não vou. Não, só pra... Não vou, não. Você, Crespo. Miller? Não, pelo momento e pelos títulos, né? 2 títulos. Crespo. E você, Chico? Eu vou de Silvinho, né? Não tem a menor dúvida. Hoje, o Silvinho é um treinador que tem o time na mão, né? O Crespo, infelizmente, depois que foi campeão paulista, perdeu o time, né? Ele não está achando um jeito de encaixar a equipe. É claro que é um clássico. Se o São Paulo vencer o clássico, vai ser ótimo pro andamento do campeonato para o São Paulo. Mas o Silvinho hoje é muito mais técnico e vai estar no banco, né? Eu vou de Silvinho também, mas perdeu-se. No caso, meu voto já está resolvido, né? Então, Corinthians 7-5. Equilíbrio, né? Equilíbrio do clássico. Que é uma questão realmente de momento. Até a tabela do campeonato. Né? Exato. O Corinthians está melhor. Né? Mas acho que é um jogo extremamente equilibrado e é um momento que vira jogo, né? Que vira né? condicionamento de outro. Porque o Corinthians não está ganhando, né, gente? Ele está empatando. Se olhar a média do Corinthians, é 1 ponto por jogo. E a semana passada até brinquei com o Chico, falou 1 ponto por jogo, ele é rebaixado. 38 pontos, ele não consegue ganhar. Ele tá ganhando em casa e empatando fora. No meio de semana ganhou em casa e hoje empatou. Mas ele está ganhando muito pouco, né? Só tem 6 jogos, 6 rodadas. Não, eu sei. O problema é que ele empata alguns jogos, que nem hoje, era um jogo para ganhar, né? Pela situação. Sim, hoje era um jogo para ganhar. Ele tem perdido alguns pontos, e principalmente em casa. Foi a primeira vitória dele em casa nesse campeonato. Porque perdeu do jogo, mas só perdeu uma também, que foi contra o Atlético Goianiense. Sim, mas ele não ganha. 2. Do Atlético Goianiense E do Bragantino. Bragantino. Sim, perdeu Pois é. Que normalmente, se você pega, teoricamente, pelo que é o Corinthians,
normalmente teria esses 6 pontos. É. Quando sair 2 equipes. Mas em compensação, ganhou do América fora. Então, mas eu tô não, dizendo que o time, ele tá com dificuldade de fazer gols, né? Ele tá Sim, bem aí o consistente. Silvinho tem que ver, Flavito, achar esse equilíbrio aí. Porque hoje todo mundo sabia, inclusive o Silvinho, que o Fred e o Nenê não iam jogar. Porque a escalação saiu uma hora antes da partida. Então, ele poderia se aproveitar disso. E com um jogador a mais, poderia mais ainda se aproveitar disso e não conseguiu se aproveitar. O time recuou. Em outros tempos, você começa o Campeonato Nacional enfrentando Atlético Goianiense, Sport, Red Bull Bragantino América. e América, é para você ter 15 pontos aí, viu? Claro. Para quem quer ser campeão. Em outros tempos. Só que esse time tudo agora tá vendendo a derrota cara e tá jogando muito. Mas também a gente não pode vender essa ilusão pro torcedor que o Corinthians não tem a menor chance. Falando em campeão. outros Tá bom. tempos, assim, A gente aqui outro dia fez um Campeonato levantamento do Corinthians e o Corinthians era Sul-Americana, rebaixamento. Não, é isso, mudou isso ou mas, não? mas a gente falou que Não mudou? Não, para mim não mudou, não. O campeonato Pra do mim, Corinthians ela vai é contra Sport, contra América Mineiro, Bahia. contra Bahia, contra... Bahia tá lá em cima. Sim, mas historicamente... Fluminense tá lá em cima. Não, o Fluminense tem um ponto a mais só que o Corinthians. Não, então, mas ele tem Sim. brigado lá em cima, tá em Libertadores, mas tá bem. empatou agora contra o Atlético Mineiro, contra o Flamengo, contra o Bragantino. O Corinthians é inferior. A tendência é que o Corinthians perca esses jogos. Até contra o Atlético Goianiense mesmo. O Atlético Goianiense tem mais time que o Corinthians, mais organizado. Pra você, Chico, o Corinthians mudou de patamar depois dessas primeiras rodadas ou não? Olha, Flávio, deu um aceno positivo, né? Que é provável que no futuro mude, mas por enquanto não. Por enquanto continua com aquele 10º lugar, 9º lugar, que ainda não está um time consistente. É aquilo que a gente já sabe. Tem um baita do goleiro, a defesa é muito boa, tem uns volantes interessantes, mas daí para frente é complicado. Você tem o Mosquito e agora tem o Jô fazendo gols. E o resto? O resto não faz nada. Ô Chico, e se vier o Paulinho, que tem sido especulado, muda? Santos faz 1 a 0. Muda porque o Paulinho vai trazer mais qualidade para o meio campo, né? O Paulinho, apesar de ainda vai ter que passar por um momento de readaptação, né, ao futebol brasileiro, porque o futebol chinês é mais lento, aqui o futebol brasileiro é mais pegada, mais porrada, mas ele vai mudar, evidentemente, o patamar do Corinthians. Não, mas eu acho que até com esses reforços aí que o Corinthians vai ter, tipo o Mantuan, que está voltando de contusão, né? Esse menino aí que voltou agora, que estava emprestado, voltou para o Corinthians. E pode ser que o Corinthians comece a ganhar uma pegada maior no meio campo. Porque o problema do Corinthians é isso, é fazer a bola chegar no jogo. É como disse aí, acho que foi o Vampeta ou o Miller, né? Na época do Carille, acho que foi você mesmo, Flávio, tinha o Renato Augusto. Então a bola chegava no jogo 20 vezes no jogo. Era o Jadson e o Rodriguinho. Era Jadson e Rodriguinho, não tinha. Mas é qualidade também. Sim, mas tinha qualidade. Sim. Mas chegava, né? Chegava. Então, se chegava 20 vezes, o jogo fazia 2, né? É mais ou menos a média do artilheiro é essa. Então, quer dizer, tá faltando alguém mesmo que chegue, que passe a bola, né? Mas eu acho que o Corinthians não subiu de patamar, não. Por enquanto, não. Vamos deixar no 19º lugar, por aí tá bom. A chance do Paulinho no Corinthians é remotíssima, tá? Eu fiz a pergunta por retórica, está sendo especulado. Porque o Corinthians está brigando com o Red Bull Bragantino. Não tem chance nenhuma, a não ser que o Paulinho fale, olha, pela história, porque não tem condição de competir. Eu conversei com o pessoal essa semana, uma fonte muito importante lá do Red Bull, e ele diz o seguinte, que há uma proposta posta para o Paulinho, que está dentro do patamar que o orçamento da Red Bull permite e que ele mora lá e tal. Portanto, se ele voltar da China, o problema é que ele tem que acertar lá na China isso aí. Mas se ele voltar da China, ele vai pro Red Bull Bragantino, em tese. Na prática pode ser diferente. Mas aí o Red Bull vai ficar com o meio campo com Raul, Claudinho e Paulinho. Aí é bom ficar esperto. E a tendência é ele ficar no Red Bull Bragantino. Primeiro, porque ele já está treinando lá. Ele mora lá. Sim, ele está treinando, ele já está criando um laço, já tem todo, né? Ele já conhece a estrutura. Clube que paga em dia, líder do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, vai receber em dia. Então, por que ele iria para o Corinthians? Apesar de todo o histórico, apesar de toda a ligação afetiva que ele tem com o Corinthians, primeiro ele ia ter que baixar, estraga a história, né? Teria que baixar demais a pedida dele, com a incerteza de receber ou não.
Ele ia chegar mais ou menos não como tem chegou essa o Hernanes. certeza, não. Já sabe que não vai receber. Ia chegar Vai mais ou menos como receber chegou o atrasado. Hernanes no São Paulo, naquela Como fase Salvador. como salvador da pátria, ia cair nas costas dele. Pra quê? E lá ele vai ser mais um que vai dar um qualificado no E se o time. Corinthians se propôs a ficar com menos folha salarial, não contratar ninguém para conseguir colocar a conta em dia, Não é tem nem nada a ver posição trazer que o Corinthians Paulista. precisa. Não, pode É ser, que mas foi não muito contratou ninguém. especulado. Melhorou só mandando o jogador embora até agora. Aí outra, Flávio, Vitor, não tem jeito. Quer dizer, ele vai estar no Bragantino, ganhando bem, em dia, sem pressão. Isso. No Corinthians... Ele será muito cobrado. É o É o contrário. que vocês falaram. Vai Ele levar vai, a ser, Libertadores. vai cair no colo dele. Ele vai ter, se Exatamente. vira, você é o cara, né? Falando em Brasil, seleção brasileira só empatou agora há pouco com o Equador, jogando com um time totalmente reserva, o Brasil. Digo isso porque o Neymar não jogou, né? Então vamos ver. Brasil e Equador pela última rodada da fase de grupos da Copa América. No início da partida, Valência deu um susto em Alisson. Olha esse lance. Sorte do goleiro que a bola passou por cima. Do outro lado, o time de Tite buscou o gol com Gabigol e Paquetá. Mas foi após cobrança de falta de Cebolinha que Éder Militão conseguiu subir mais do que os 3 marcadores equatorianos e de cabeça mandou a bola direto para a rede, 1-0. Na segunda etapa, Valência finalizou, mas mandou do lado de fora da rede. Logo em seguida, Mena foi mais esperto que a defesa brasileira e mandou um chute certeiro, deixando Alisson sem chances de defender. Final, Brasil 1, Equador também 1. Bom, 2 campeões do mundo na mesa. Hoje era um treino, praticamente, né? Alguns jogadores ganharam oportunidade. O Vinícius Júnior jogou um pouquinho, o Cebolinha começou jogando, o Gabigol mais uma vez. O meio-campo, né? Com o Fabinho, com o Douglas e o Paquetá. Gostou, Miller? Não gostou? Ficou preocupado? Olha, Flavito, na minha época, o saudoso Sócrates, Zico, Falcão, eles diziam para mim assim, olha, você que ainda é um garoto, reserva da seleção, quando você entrar, você tem que jogar o dobro do seu titular, para você provar para o treinador que você tem condições de ser titular quando precisar, né? E no jogo do Brasil, eu não gostei por conta disso. Os reservas não entraram e fizeram, sabe, jogaram naquele nível de seleção brasileira, até porque se eles estão na seleção brasileira, porque eles têm condições, têm nível para jogar na seleção brasileira. Sim. Então acho que o chamado banguzinho da seleção não correspondeu às minhas expectativas. Acho que o Brasil, os reservas jogaram mal por conta disso. Entraram e não entraram com aquela pegada, né, Vampeta? Que deixa plenamente. a cabeça do treinador um trevo. Olha, vou deixar a cabeça do treinador, ele preocupado, na dúvida, entre eu e o titular atual. Então acho que eu não gostei por conta disso. Não o resultado. Não gostei do jogo do time reserva. Acho que eles jogaram mal. Vamp. Também, tudo que o Miller falou. E quando a gente fala assim, mas não foi o time titular. A gente sabe que o reserva treina do lado, um com o outro. Viu? Sim. O cara fala assim, só entrosamento é o time titular, não, o time reserva, treinam juntos. Né? E ficou a desejar, mas o Brasil classificado, amanhã resolve quem vai enfrentar, se é Paraguai ou Uruguai. Né? Eu estou torcendo para que seja o Uruguai. Por quê? Para dar logo um jogo duro, logo para a gente ver se Cavani e Soares presta mesmo. Nossa. Flávio, Sádico. assim, é difícil de se empolgar com a seleção. Eu acho... A questão é a seguinte, na Copa América, na América do Sul, o Brasil está sobrando. Mas ainda assim é um time cheio de coadjuvantes, essa é a questão. Quando você vê Eurocopa no mesmo dia que tem seleção brasileira, é tão discrepante o que apresenta a seleção brasileira, o que a gente vê lá fora. Não é da seleção brasileira, não tem adversário. Mesmo assim, foi assim, não ter adversário, mas era para atropelar todo mundo, com futebol vistoso, bonito. Essa é a questão, é a maneira de jogar do Brasil. O elenco do Brasil vale 14 vezes o do Equador, sabe disso? E não é nem a questão do Tite. Eu acho que o Tite está fazendo o que ele pode fazer, é que o material humano que ele tem não permite realmente que você tenha um futebol vistoso. É outro nível de seleção brasileira. Do tempo do Miller, do tempo do Vampeta, sabe? Eram todos jogadores protagonistas, ou a imensa maioria. Hoje você tem o Neymar de protagonista, e olha Mas lá ainda. a seleção brasileira poucas vezes teve essa superioridade na América do Sul. Tem hoje. Sim, mas porque também as outras seleções estão enfraquecidas. A Ou Argentina será está que o enfraquecida. técnico está fazendo diferença? Que Porque as técnico? O outras técnico seleções- não faz a seleção jogar bem faz Não? mais há 5 anos. É? Eu Não acho faz. que... Eu Não faço perde, disso. pô.
Eu sou resultadista. Tá ganhando, mas Não, dizer eu que acho eu que não o lembro técnico uma partida faz a- boa do Brasil. Ô Flavito, sabe, o que eu vejo é o seguinte, se você, como o Vampeta fala, né? Se você pegar o Banguzinho que jogou hoje, da seleção brasileira, o Vinícius Júnior joga no Real Madrid, que é o clube mais rico Olha, do mundo. olha a zaga que jogou hoje. Militão Goleiro joga no Real Madrid, o Alisson joga no... Pô, Goleiro Liverpool, lateral direito, Barcelona, zagueiro do Real Madrid, zagueiro do Paris Saint-Germain, lateral esquerdo do Atlético de Madrid. Aí você pega o meio campo, um do Liverpool, que é o Fabinho, o outro, segundo homem do meio campo, joga no West Ham, né? Aston Villa. Aston Villa. Lyon, Benfica, Liverpool e Flamengo. Mas aí os caras têm que Tem que jogar mais, né? Os caras, né? É por isso que eu não gostei. Porque os jogadores que jogam nesses times bilionários, que foram comprados por fortuna por esses clubes, e apresentar um futebol fraco, mediano, como eles apresentaram, isso que eu não gostei. Porque aí o treinador tem que falar, peraí, então o time titular, então, na cabeça, vai ser esse da Copa do Mundo pro ano que vem. Porque vocês não estão me deixando preocupado. Vocês entraram hoje, uma grande oportunidade, e não jogaram nada, praticamente. O Gabigol no Flamengo, ele faz gol todo jogo. Você pode, tudo bem que... E outra, a tendência ele jogar na seleção brasileira com muito mais qualidade, a tendência é ele pelo menos ter feito 2 gols hoje. Ele não recebeu uma bola de condição de fazer um gol. O Brasil não tem jogador diferente, né? Porque exceção feita ao Neymar. Não tem, é isso que eu tô falando. Mas aí, eu tenho que fazer. Pega o tempo do Miller. Quem era a reserva do Miller? Ou o Miller, quando foi reserva de Bebeto e Romário. Quer dizer, hoje você tem o Neymar e só. Acabou. Ficaram a citar Liverpool, Lyon, mas nenhum deles, Flávio, nenhum deles é protagonista. Nenhum deles é jogador inquestionável, ídolo absoluto. Não tem. Porque Flávio, você pode ver, a seleção brasileira, quando tá o Neymar, os jogadores não jogam pro Neymar. Eles jogam a bola pro Neymar e dizem assim, resolve. É diferente. Porque nem todas as vezes o Neymar ele vai superar o adversário do meio campo até dentro do gol, na individualidade. Então, essa questão que os companheiros do Neymar, titulares, não entenderam isso. Eles acham que o Neymar vai resolver toda a jogada. E não é assim, E hoje sabe? é complicado. Hoje é complicado. A seleção brasileira está tendo uma supremacia muito grande agora de sobrar. Isso, tá muito fácil. Na nossa época, a gente também perdia mais do que ganhava. Mas se ganhava também Copa América, sempre foi a Copa do Mundo. Hoje o Brasil sobra. É isso. Sobra. Tá sobrando. Isso é mérito do Tite. Não, sem porque dúvida. com jogadores que não têm o mesmo nível de vocês, nem de longe, nem o mesmo protagonismo, ele aproveita muito essa nível Tanto que baixo. quando ele assumiu, a seleção estava fora da zona de classificação para a Copa do Eu acho, Mundo. Flavito, eu acho que os adversários que se enfraqueceram demais, Mais. as gerações É isso que eram aí. muito pobres, da Argentina, do No Uruguai. principalmente. Ô, Miller, você enfrentava Francesco ali com a 10 da seleção. Exatamente. Tem Uruguai. Soares, você acabou de falar. Tem Soares, tem Cavani. Isso. Não. Hoje um teste assim, mais ou Por isso que eu menos no falei, Brasil. pra ver logo esse teste. Mas É também já Uruguai. na descendência. É o Uruguai Uruguai. porque a maioria dos jogadores jogam lá na Europa. Tudo na Europa. Na Aí você seleção pega o uruguaia. Valverde, joga no Real Madrid, Godin e Gimenez. Então seria um Time- teste mas o bom para a resto- seleção brasileira pegar o Uruguai na próxima fase. É isso aí. Olha, realmente a gente fica muito em dúvida. A Europa, quando ela se isolou com aquela Liga das Nações, você não sabe o que vai acontecer, não tem referência. O Brasil não tem referência, ele não pega. Você olha aqui e você fala, bom, Por exemplo, um jogo daquele. Eu também fico olhando. Um jogo que eu vi ontem é Dinamarca e País de Gales. jogando. Foi. Aí eu fico olhando, será que o Brasil faria um jogo duro contra essa seleção? Mas também não tem como enfrentar, né? não, você olha e você fala, bom, teoricamente a Bélgica, a Itália, eu estou muito encantado com a Itália. Ontem ela jogou mal. Vai mas pegar a mesmo Bélgica assim- agora. É um baita jogo. Só jogou bem na prorrogação. Entrou o Chiesa Isso. e aí virou o jogo, fez 2 gols e classificou. Mas o jogo Ela normal teve dificuldade contra o jogou time mal fraco. em relação ao último jogo. Sim, que arrebentou. Contra Exatamente. a Gales foi um jogo maravilhoso. Enfim, é meio complicado, né, da gente... Mas 11 você- atrás da bola, em um momento também a Itália foi. Você sentia que ela ia perder o jogo. Sim. Você tinha que esperar um momento para ela fazer Ela um gol. fica abafando e não deixa Mas o cara você sair. vê, Flavito, que o Mancini, né, como se diz no italiano, ele transformou radicalmente a seleção italiana, né? Até porque ele falava numa entrevista, né? Ele dizia assim, olha, eu devo muito aos meus auxiliares. E os auxiliares do Mancini são todos ex-jogadores. É o Vialli, De Rossi agora. que Evani, falou-
assim, são O 4, De Rossi 5 acabou de parar ex-jogadores de jogar agora e tá com que ele. são da comissão técnica dele. Ele falou assim, eu devo muito a eles, porque eu ouço muito o que eles falam pra mim. Quer dizer, o cara é um bilionário, um dos treinadores Jogava mais bem muito. pagos do mundo, e é humilde. Não, e aí a gente ouve tanto, tem que fechar a casinha. Que é Não, coisa, não, que é ele não coisa- fechou, não. Então, não, isso que eu tô falando. pode. A Itália, que era a rainha do catenaccio, que é o Sim, cadeado sim, italiano, sim. hoje joga pra A Áustria frente. fechou a casinha. Já tá na casinha dela, lá em Viena. Hoje joga pra Mas não frente. tinha Não, que haver. ele- Só tinha uma lá, mas não tem como. Ele fez 2 mudanças que mudou o jogo. Vamos ao Allianz Parque, vitória palmeirense. Olá, 5 gols da Alexandre Silvestre. Foi para tudo isso mesmo? Boa noite, Silvestre. Foi sim, Flávio Prado. Jogo eletrizante. Boa noite, time Mesa Redonda. O Palmeiras venceu 3-2, teve virada da virada aqui no Allianz Parque, bola na trave, inúmeras oportunidades criadas e geradas pelos dois times. Foi um jogo muito divertido de se ver, excluindo a questão tática, porque aí vocês analisam essa parte aí. Mas o jogo foi legal pra caramba, Flávio. Palmeiras abriu o placar com Gustavo Scarpa cobrando uma falta lá da Casa do Chapéu, direto no Ninho da Coruja, no comecinho do jogo. Palmeiras abriu o placar com o Scarpa, que virou titular absoluto do Abel Ferreira nas últimas partidas. Aí depois também numa cobrança de falta, o Rodriguinho, ex-Corinthians, meteu na cabeça do Pirulão, zagueiro, Luiz Otávio do Bahia. O cara tem quase 2 metros de altura, aí fica difícil de segurar, né? 1-1. Depois, no segundo tempo, teve bola na trave para salvar o Jailson. Pode passar por aqui, meu colega. Tem gente passando aqui na minha frente, mas por baixo da câmera. Vamos lá, vamos na raça. Aí teve bola na trave e tal. E o Bahia acabou virando no segundo tempo com o Maicon Douglas, hein? Ele saiu do banco para fazer 2-1 para o Bahia. Só que aí o Palmeiras, de novo numa cobrança de falta do Gustavo Scarpa, teve uma reladinha do Rafael Veiga, que hoje começou na reserva e entrou no segundo tempo. 2-2. E nos acréscimos lá para 46 e tralalá do segundo tempo, o Breno Lopes recebeu uma assistência milimétrica do Gustavo Scarpa, que é o garçom do Palmeiras nos últimos tempos, na temporada. E teve um pouco de sorte também o herói da Libertadores no bate-rebate com o goleiro Teixeira, que já foi goleiro, inclusive, do Palmeiras, o Marcelo Teixeira, perdão, eu esqueci o primeiro nome do rapaz, mas o Teixeira, que foi goleiro da base do Palmeiras, acabou não segurando a bola, ela bateu, voltou, entrou 3-2 para o Palmeiras, que ultrapassa o Bahia. Era um jogo de 6 pontos aqui no Allianz Parque. Então, o que aconteceu? O Palmeiras ultrapassou o Bahia, que começou a rodada em 4º lugar. O Verdão, nesse momento, tem jogo rolando, mas nesse momento me parece que o Palmeiras é o 3º colocado. Verdão de volta ao G4, e o nome do goleiro, muito obrigado, Vini, do goleiro do Bahia, que foi do Palmeiras, é Matheus Teixeira. Muito obrigado aos universitários. Eu estou por aqui, Flávio, à sua disposição, tem informação de bastidor e já a coletiva do sempre pilhado, doidão, Abel Ferreira, que aparentemente fez as pazes com a diretoria, com o presidente Maurício Gagliotti. Vamos ver o que tem a dizer daqui a pouquinho. O Abel Ferreira, cuja comissão técnica portuguesa completou hoje à frente do Palmeiras 70 partidas. E teve no final do jogo até um momento diferente, que já aconteceu muitas vezes no futebol, mas que vale a pena a gente ressaltar, porque não é tão comum assim em qualquer partida. O Abel Ferreira foi lá para o meio do campo, juntou a rapaziada, fez a rodinha, né? Demonstrando a união do grupo palmeirense que venceu, Flávio Prado. Tá certo. Tá vendo, Chico Lang? Você viu como é que é? A garra palmeirense prevalecendo, Chico? Olha, Flávio, eu estava acompanhando o jogo aqui, evidentemente, você viu como eu vibrei com o segundo gol, né, do Michael Douglas contra o Palmeiras, mas eu vou dizer uma coisa para você. Com certeza absoluta, foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro até agora. Mas disparado. As duas equipes se entregaram, partiram para frente, para o ataque, sempre no sentido vertical. Logo de cara saiu o gol do Scarpa. Aí veio o empate imediatamente de cabeça lá do zagueiro do Bahia. Aí depois o Palmeiras foi e empatou o jogo logo em seguida. Enfim, nunca ninguém se acomodou em campo. Buscaram o resultado até o fim.
foi uma partida eletrizante. Quem não viu, assista, porque o futebol brasileiro não está sendo valorizado como deve, na minha opinião. Exatamente porque alguns clubes jogam muito para trás, né? Estão com dificuldades econômicas e tudo mais. Mas esse jogo merece ser visto. Essa partida merece, porque ela foi uma partida aberta, franca, disputada. E eu pensei até que o Palmeiras ia perder, mas o Palmeiras mostrou que tinha mais jogadores de qualidade, de finalização, que o próprio Bahia, e por isso mesmo ganhou a partida até, vou dizer até para você, com uma certa facilidade, porque o Bahia no final do jogo cansou. Essa que é a verdade, Paulo. Nós estamos vendo aí os lances, bola na trave, o Silvestre também entrou empolgado, o Chico também está confirmando. A gente viu um pedaço, né? Depois entramos no ar aqui. Mas importante a vitória do Palmeiras até para dar uma baixada de bola, né? Sem dúvida nenhuma, Flavito. Jogar dentro de casa, o Bahia, eu acho que no longo do campeonato ele vai tirar muito ponto de grandes aí, porque é um time bem organizado e tem jogadores decisivos como o Rodriguinho e o Gilberto em especial. Mas o Palmeiras, como tem muita qualidade, você pode ver a chance que criou, fez. Isso é importante. O jogador ser decisivo no momento importante da partida, né? O Breno Lopes foi lá, dividiu com o goleiro e fez o terceiro gol. Eu acho que o Gilberto poderia ter, né? Foi a bola do Bahia. Ele foi muito displicente, com o pé mole, quer dizer, chapa mais firme, com mais ímpeto na jogada para fazer o gol. Mas eu acho que o Palmeiras está de parabéns porque a qualidade faz diferença. E a gente sempre falava, não, Peta, sempre usava isso, né? Nessas horas assim, Flavito, a camisa pesa, não tem jeito. Pode ver, o Palmeiras teve um pingo de sorte para vencer o jogo hoje. Teve. O Jailson, bem verdade, né? Aquele gol do Bahia, o primeiro gol de empate, a bola na pequena área. O goleiro brasileiro, Flavio, olha, desde Tafarel, que para mim foi um dos melhores que eu já vi, não gosta e não sabe sair do gol. O goleiro brasileiro não tem essa característica. O time do Palmeiras, com a venda do Gerson para o Flamengo, passa a ser o elenco mais caro do futebol brasileiro. Sim. Isso é na ponta do lápis. Quanto vale? Existe uma avaliação do custo de cada jogador, o preço de o que está avaliado no contrato. Com a volta do Dudu também. Exatamente. E tem a volta do Dudu ainda. Ou seja, ele tem que ficar lá na parte de cima da tabela, né? Lógico, e o Palmeiras precisava dessa vitória, né? Já no meio de semana, vem de uma derrota de 3-1 para o Red Bull Bragantino. Fácil. Perdeu muito fácil. E ainda tem o Atlético Paranaense que empatou hoje também 2-2, está ali brigando. Quer dizer, um time que tem um plantel para favorito a ganhar o Campeonato Nacional junto com o Flamengo, tropeça de novo contra o Bahia, vira fumaça. Aí o Abel ia dizer hoje que ele está com saudade, se ele tiver cachorro, gato, porque quando perde ele está com saudade da família. Exato. Ele ia dizer que tá com saudade de alguém. Ou então precisa de reforço. Agora, nunca vai ter responsabilidade. Quando ganha, agora pode ficar mostrando na coletiva. Nós vamos pôr no ar a coletiva. Daqui a pouco ele vai dizer, melhor time do mundo. Mas sabe o que não acontece? Precisa de reforço. Flavito, sabe o que acontece? Nós já falamos isso, eu e o Celso, no Gazeta Esportiva. O Abel, ele tem que se preocupar. Eu vou dar declaração sobre o jogo. É isso aí. Sobre a partida, independente do resultado. Ele tem uma obrigação que ele é pago para isso. Agora, ele fica falando, olha, eu pedi reforço lá atrás e não fui atendido. Quer dizer, ele está desrespeitando o presidente. O presidente é maior que ele. O presidente contratou ele. Então ele tem que respeitar o presidente. Ele não pode dar uma declaração dessa, na minha opinião. Ele desrespeitou o presidente do Palmeiras. É o presidente do Palmeiras, que é um cara legal, gente boa. Ele colocou pano, não, deixa disso, foi lá no campo, na academia. Não, e agora, apazigou a tempestade, quer dizer... Ô, Flávio, não pode agora falar uma coisa dessa. São obrigados os treinadores, você viu que mudou a regra agora, né? São obrigados os treinadores antes do jogo dar entrevista. É claro. Pra falar. A Globo botou, tá tendo esse problema, a Globo botou pra... Antes do jogo, hoje Silvinho deu entrevista antes do jogo. Tá pagando. Eu acho que tá justo. Alexandre Silvestre, você fez uma promessa aí, tem bastidores, tem coisas novas para contar. Por favor, conte pra gente. Vamos lá então, Flávio. Um bastidorzinho que tá rolando aqui do meu lado. Primeiro, uma curiosidade, futebol moderno é assim agora, né? Jogadores reservas trabalham no campo depois do jogo. Tem time que treina, inclusive o Palmeiras, no dia do jogo de manhã. Faz aquele posicionamento no CT e depois joga mais tarde ou à noite.
quem jogou pouco, o Palmeiras fez a mesma coisa agora há pouquinho do outro lado, aqui do meu lado esquerdo. Mas o Bahia ainda está trabalhando aqui no gramado do Allianz Parque. Por falar em jogadores reservas, hoje o Patrick de Paula apareceu no time, jogou até um pouquinho no segundo tempo. Ele que teve aquele problema da balada junto com o Lucas Lima. Os dois foram punidos, só que o Lucas Lima não foi relacionado para a partida. O Patrick de Paula sim. Então o Lucas Lima está meio que escanteado nesse momento. Uma situação para a gente aguardar durante a semana para ver se ele vai voltar mesmo, porque sabemos da pressão que a torcida faz para cima do Lucas Lima. O torcedor do Palmeiras não gosta do Lucas Lima, ao contrário do Patrick de Paula, que pode ter dado uma pisaria na bola, mas goza da confiança da torcida. O Patrick de Paula, que é um jogador que ajuda muito a equipe. O Abel Ferreira de novo hoje tomou cartão amarelo, ficou pistola mais uma vez com a arbitragem. E eu espero que a assessoria de comunicação do Palestra coloque a minha pergunta na coletiva de daqui a pouquinho, porque semana passada, depois de toda essa conturbação, da declaração a qual o Miller se referiu, do Abel Ferreira cobrando publicamente a diretoria por reforços, o presidente Maurício Gagliotti falou para mim que esse tipo de declaração não agrega, não soma, só atrapalha. Ele esteve no CT na sexta-feira passada, se encontrou com os jogadores, colocou uns panos quentes lá também com o Abel Ferreira. Parece que rolou uma reunião entre eles, me refiro a presidente e Abel Ferreira, que tem reclamado muito e de muita coisa. Aparentemente a coisa está solucionada, acalmada nesse momento, e eu perguntei, e espero que a pergunta seja repassada para o Abel daqui a pouquinho, justamente sobre isso. Se após o encontro da semana passada as coisas estão mais tranquilas, ou ainda o português teria algo a reclamar, talvez não mais publicamente, mas ainda de forma interna, a respeito de reforços. O Palmeiras renovou o contrato de 4 jogadores: Rony, Zé Rafael, Rafael Veiga e o William Bigode, e o Everton já está palavrado com o Palmeiras, vai esticar o vínculo dele com o Verdão. Assim que ele retornar da Seleção Brasileira da Copa América, o goleiro, o Everton, assinará um novo contrato com o Palmeiras, Flávio. Ótimas informações, e bom que essa paz tenha chegado sobre Patrick de Paula. Aquela caçada a ele foi um basta para o pessoal que trabalha com ele. O Patrick de Paula, ele já saiu do Palmeiras. É claro que ele vai jogar, tem contrato e tal. Mas na primeira oportunidade que aparecer, ele está colocado no mercado europeu. Claro que já era um jogador conhecido, com bom nível, mas agora está sendo uma coisa assim para fazer um esforço maior para ele sair, o que de uma certa forma também não desagrada o Palmeiras. Então você fica até meio assim, pô, essa pressão acontece em cima do Palmeiras para vender jogador, com uma pressão em cima do Lucas Lima. Eles querem que o Lucas Lima saia por quê? Talvez para liberar o salário e tal. Então você fica, né? É complicado esse tipo de coisa. Mas essa caçada a jogadores está gerando o quê? Um jogador como o Patrick de Paula, tá lá. Não é nem ele, mas o staff dele, o pessoal que cuida da carreira dele, está querendo que ele caia fora rápido. Mas ainda a caçada, ele pediu, né, Flávio? Ele pediu, né? Ele é 100% culpado. Se a balada é clandestina nos dias de hoje, de pandemia, o nome já diz tudo. Não vou sair de casa. Né? Eu não aprovo isso, não. Então, antigamente... O que eu não aprovo é quem está lá também se achar no direito de fazer, de apertar, e não haver uma manifestação clara do clube com relação à proteção. Ele foi ameaçado. Esse é o ponto mesmo. Agora, punição, que não pode ameaçar o... Mas eu entendo o seu raciocínio. O problema é se ele tivesse sido... Para deixar bem claro, eu sou contra esse tipo de comportamento, de ir lá apontar dedo, ameaçar e tal. Mas se ele tivesse sido ameaçado dentro do clube, isso que eu tô falando. Aí o clube tem que se pronunciar. Agora, se o cara quebra o protocolo dos profissionais, vai pra noite, vai pra uma balada e tudo mais... Ele pode ser ameaçado. Não, mas aí o clube também não tem que interferir. Eu acho que o clube aí tem que fazer uma manifestação. Ele pode denunciar, ele pode prestar queixa. Agora, ele errou. Provavelmente ele fará isso, inclusive. Então, mas aí... Se depender do staff, mas aí é fora do clube, ainda mais... Então, exatamente, ele tá errado. Gente, eu não defendo ir da balada, óbvio que não, balada clandestina. Mas estavam todos cometendo mesma falha, o mesmo erro, e ele foi extremamente pressionado numa situação, segundo ele estava num lugar isolado, mas não deveria estar, estava com o namorado e tal, não deveria estar, tudo isso eu concordo.
Mas muito curiosamente chega lá um grupo e tal, aperta o cara do jeito Não, que fez, mas e não é a primeira o Lucas vez. Lima também foi pressionado, mesma coisa, né? Na mesma Sim, proporção. claro. O pessoal xingou, etc. Mas tal. é. Lucas Lima na balada clandestina. Mas, de novo, são jogadores que um precisa ser vendido e o outro eles querem que saia de qualquer jeito. Mas a gente Acho sabe. que a torcida não tem direito de fazer isso. O clube tem que se posicionar, no meu modo de Flávio entender. Vitor, sobre é isso. bem verdade que o jogador, ele é um patrimônio do clube. Isso é bem verdade, né? De bem antiga verdade. Só que tem uma coisa, todo clube grande, ele precisa vender um jogador para fora para fazer caixa. Sim, isso claro é que normal também. Então, é claro que o Palmeiras vai, lógico, proteger da melhor maneira possível o Patrick de Paula, até porque não pode queimar a sua imagem lá fora do país. Eu te falo, ajudou até o Para Lucas prejudicar Lima, uma viu? futura negociação. Ajudou até o Lucas Lima, porque vai ter que reintegrar um atleta desse. Quando você vai ter que reintegrar ele, você tem que perdoar o outro também. Não, exatamente. A punição foi a mesma, a reintegração também é a Agora, mesma. gente, de novo eu vou colocar uma Os situação. pecados foram os mesmos. Exatamente. O Abel Ferreira falou uma coisa outro dia, muito ampassante, tem muita coisa que ele fala que eu não concordo, mas ele colocou uma situação quando perdeu do Red Bull. Dentre outras coisas, não tem aquela pressão de torcida no Bragantino. Essa pressão não é a pressão do torcedor, o apaixonado que está nos vendo aqui. É o cara que se acha no direito de ir para cima do jogador. É uma agressão moral, é uma agressão. Você não em pode relação fazer ao isso. senhor Abel Ferreira, agora sério, ele não tem o menor direito de arrumar desculpa alguma. Compara o elenco que ele tem e com os outros times rivais. Ele tem o melhor elenco. Ele jogou isso aí para arrumar Pra uma arrumar desculpa, porque ele é incapaz de assumir a responsabilidade 3-1, dele. ele nunca assume que o perdeu, Crespo pô. tá com São exatamente Ele isso. nunca São Paulo tá assume. lá no rebaixamento. O Crespo chegou na coluna e falou assim: a culpa é minha. A culpa é minha, Eu sou o exatamente. responsável. Ele nunca fez Ele Humildade. fez isso Humildade. ao lado Ele- de quem? ele nunca Ele tem- fez isso ao lado de quem? De quem? Ao lado do Júlio Casares. A direção assumiu junto. Mas tudo Não esqueça bem, que os dois só não, que porque ele aí é nunca que tá. tem culpa a de culpa nada. não é Flávio. só do Abel Ferreira. Mas ele nunca é tem, um mas grupo. ele nunca tem culpa de nada. Se ele perdeu é porque o juiz não está à altura do jogo, ou porque... São Paulo também fez isso. Mas, tudo bem, mas ele faz sempre. Não teve um momento que ele mostrou humildade e falou assim, Palmeiras errou, eu tenho responsabilidade Mérito do nisso adversário e vou mudar. que jogou Não, bem e é ganhou. sempre jogando a responsabilidade para o outro. Ou o juiz não está à altura do jogo, ou... Qual foi a outra colocação que ele fez? Ou ele precisa de reforços, ou o outro time não merecia ganhar. Ele Você sempre acha tem. que o jogador que toma pressão de torcedor, ele vai jogar com a mesma vontade? Então, qual com é a mesma pressão gana? no Flamengo? Não existe. Claro. Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro com Jorge Jesus sobrando. Sim. Ganhou o Campeonato Brasileiro Não, no quando ano tá ganhando é passado. fácil, agora tá tomando pressão. Mas, tá jogando? mas ele não ganha, tá. mas ele não ganhou a Copa do Brasil com pressão? Ele não ganhou o Libertadores com pressão? Por que ele vai falar agora que o Red Bull Bragantino é líder porque não tem pressão? Joga- Não, é que o trabalho é sério. Não, eu sei. E o Red Bull Bragantino joga pra frente. Jogou E melhor, Ele, e poderia ele é ter sido incapaz, mais. ele é incapaz de fazer esse time do Palmeiras jogar A pra falta frente. de pressão para certos jogadores e times é bom. Bragantino. É claro. Que é um time que Mas a gente ele não nunca pode vai usar ter, isso como nunca desculpa. haverá Uma coisa é pressão, tipo assim, o cara joga no Palmeiras, a responsabilidade dele é maior. Outra coisa é o cara ser inquirido na rua, como se fosse um criminoso, um bandido. Isso está acontecendo Mas toda isso hora, não tem gente. a ver com a maneira de jogar do Palmeiras. Não, tem nada a ver, são coisas diferentes. Só pra gente recapitular, senão parece que a gente é louco. O presidente Gagliotti mandou embora Mano Menezes e mandou embora o Filipão, falando que ele queria um Palmeiras ofensivo. Foi atrás do Ramires, foi atrás de um monte de gente, não deu, trouxe o Luxemburgo, apostando naquele Luxemburgo do passado. Tava ganhando, ganhou o Campeonato Paulista, deixou o time com uma melhor campanha e foi demitido. Por quê? Porque não estava rendendo. Aí o Abel Ferreira só se ficou porque ganhou a Copa do Brasil e ganhou a Libertadores. Mas o time dele também não rende. Não rende, essa questão não joga pra frente, não envolve, não Então, propõe mas aí, jogo. aí vamos Isso lá é de novo. responsabilidade Você dele. citou jogadores, técnicos importantes. Sim. E não rende. A última vez que a gente viu o Palmeiras jogando futebol que a gente quer ver foi com o Roger, que saiu demitido com quase 70%, com mais de 70% de Porque de perdeu a percentual. final do Paulista pro Corinthians. Então, Que é aí pequeno a demais pergunta é, será que esse elenco é capaz de jogar É ofensivamente? óbvio que é. O Luxemburgo também falou que faltava jogador com essa pegada. Mas quanto tempo o o Mano Luxemburgo também. não faz um trabalho também como ofensivo? Por onde ele passou? Mas não é, todo treinador vai querer sempre contratar, isso é notório. O que eu falo questão dele é que quando ele perde, ele nunca fala que ele perdeu, que ele mexeu É isso errado, aí. que ele escalou mal, ele sempre acusa o outro lado. Por exemplo, ele falou que perdeu para o São Paulo a final do Paulista. Quem faz isso? Qual treinador faz isso? Não, A culpa é minha.
Um monte. Vários? Qual? Vários, já vi Qual? vários. O único que eu vi Já foi vi o Crespo vários. agora. Qual, gente? Eu não Não, vejo tem ninguém outro. falar O isso, Crespo não. agora O cara subiu se um defende rápido, porque ele sabe que ele é uma pressão enorme, que tudo estoura Ô, nele. Eu Flavito, nunca vi mas isso aí, a não. gente gente. sabia. O Tite também. Eu tava assistindo... O Tite também fazia isso bastante. Ô, Flavito, Claro, acabou 2 a Flavito. 0 pro Santos e 1 a 1 São Paulo. Flavito, eu tava assistindo o jogo. Daqui a pouco tem os gols de São Paulo, daqui a pouco tem o Abel Ferreira falando ao vivo, hein? Eu tava assistindo o jogo com um amigo meu que é palmeirense, né? E a gente discutindo, né? Bola, ele sempre vai na minha casa, um amigo. E eu falei pra ele assim, olha, o Palmeiras ele vai perder pro Bragantino porque não entrou com nenhum zagueiro. E a improvisação, eu sempre digo, a improvisação, ou a margem de erro, ela aumenta. E o Bragantino é o mesmo time de 3 anos, 4 atrás. É isso aí. Quer dizer, você tem uma identidade antiga. Então, um time que não tem improviso, mas tem um conjunto de jogo. Agora, o Palmeiras entrou sem nenhum zagueiro. Quer dizer, improvisado atrás totalmente. O Bragantino foi o óbvio, né? O Bragantino ganhou e mereceu vencer. Então, eu acho que às vezes ele admite, olha, o negócio é o seguinte, ó, eu tive que improvisar, eu errei porque nós estamos com falta de zagueiro, mas na próxima partida a gente vai tentar acertar. Simples. Mas ele não fala isso. Vou dar um exemplo para você. Vamos falar que eu sou viúva do Fernando Diniz. Pega o time do Santos. Compara com o time do Palmeiras. Acabou de ganhar do Atlético Mineiro por 2 então, a 0. compara time por time. o Do Atlético Palmeiras não é Mineiro é muito mais melhor? time que o Santos. Então, não é muito melhor? Olha quantas vezes o Santos finaliza sob o comando do Fernando Diniz. Celso, É isso que eu vou falar não de cabe fazer a o time você, jogar porque à você frente. tem essa coerência. Mas quantas vezes o Fernando Diniz não foi cobrado porque atacava demais? Mas, E o Miller acabou de dizer, o Abel Ferreira jogou sem nenhum zagueiro. Não é uma montagem Mas de time significa para que o jogar, time- pra jogar recuado. mas isso significa que é um time que propõe jogo, que ataca? Não vejo o Palmeiras atacar. Pois é, mas Qual foi talvez o jogo não bom tenha do Palmeiras jogadores sob o comando do com esse Abel Não, Ferreira? Flavito, não, aí sim, o Palmeiras tem Tem, jogadores que isso, com características tem jogador. pra jogar. Que isso? Ah, pô, você tem o L, você tem Rony, você tem ainda quem- o Verón, Dudu voltando. quem abastece? Quem abastece? Gustavo William, Scarpa. Gustavo Quem Scarpa, abastece? Rafael Veiga. Hã? Quem Você tem faz essa Rafael passada? Veiga, Pô, tem Gustavo esse cara é Scarpa. louco, pô. Qual um monte? Pro futebol brasileiro? O Imagina, Scarpa Pra América do Sul. Patrick tem de Paula sobrando. sai jogando, Gabriel então Menino por que, sai que o jogando. Mano não Veiga, conseguiu? Rafael, Por que, que o Scarpa, Mano não conseguiu? O Lucas Luxemburgo Lima. não Porque conseguiu? eles têm Não. uma característica mais defensiva. É, eles são Por mais isso eles foram Luxemburgo. mandados embora. Eles não conseguiram o quê, claro Flávio? que tem. Flávio, Não, eles não conseguiram o quê? O Palmeiras foi campeão, Copa do Brasil, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Ele, campeão com o paulista. Abel. Hã? Com o Abel. Com- da Libertadores com o Cuca Abel. foi? Campeão da Copa do Filipão, Brasil com o Abel. O Filipão foi o quê? Campeão brasileiro. É pouco ser campeão brasileiro? O que é maior? É ser campeão da Libertadores ou campeão brasileiro? Brasileiro, porque se você não for campeão brasileiro, você não chega na Libertadores. Sim, E o mas eles resultado- chegaram e ele ganhou a e Libertadores. longe- Fazia 20, e 30, longe- 20 Flávio, não ganhava. e E na longe de Libertadores tirar- você pega o É. Útil Pato, É isso aí, não. é binacional, é isso que eu vem quero o entrar. Campeonato Brasileiro. É, Chapecoense, Sport. Flávio, É, Cuiabá. Sem tirar o mérito do Palmeiras na Libertadores. Sem tirar o mérito. Mas o Palmeiras teve um jogo difícil na Libertadores, um confronto difícil, foi contra o River Plate. O que aconteceu? Ganhou lá 3-0 no contra-ataque. E por que ficou aqui 20 tava anos sem com ganhar? um a Se é tão menos, fácil ganhar a tava com Libertadores? um a mais do River Mas Plate por que no, ficou e tomou 20 anos sem sufoco. ganhar? Se é tão fácil. Porque os outros times brasileiros começaram a ver. O Cruzeiro começou a enxergar, o Flamengo Grêmio. também. Eu vou voltar nesse tema. Vocês menosprezaram a Libertadores. Não, Flávio, não. Como não? Mas, O Palmeiras ficou 20 anos sem brasileiro- ganhar a Libertadores. Você chegou a falar que a Libertadores é mais fácil que o Campeonato Brasileiro? Você tem que avaliar as Os brasileiros não olhavam circunstâncias para do Libertadores, trabalho. pô. Os brasileiros É. olhavam para o campeonato estadual e nacional. Quando os clubes brasileiros começaram a olhar para a Libertadores, vê se eles ganham mais. Vê quem está ganhando. O time aí tá- brasileiro. Então, tem ganhado os brasileiros. Não, os brasileiros. Até o O time Flamengo do não Fluminense. disputou? O Flamengo não disputou a Gente, Libertadores? peraí, a gente não está Então, ganhou, menosprezando. não, Flávio. Flamengo, Então, mas o Palmeiras, o ano que o Palmeiras ganhou, todos os times brasileiros estavam lá. Mas você tá distorcendo o que está sendo falado. Por quê? Uma coisa é importante você ganhar um torneio como a Libertadores. Ponto. Que Outra é a Copa coisa Com o Exato. Abel Ferreira. Outra Com o Abel coisa- Ferreira. outra- Parece que ele sim, não mas tem aí nada. você tem que entender como é que foi feito o trabalho. Como foi a performance do trabalho. O Abel jogou 7 jogos, né? Até a Exato. final. Vê como é que foi a Luxemburgo final com o fez, Santos. Ganhou na Bacia das Almas num gol no finalzinho do jogo. Um lixo de jogo. Sei. Contra o River Plate. Tomou de 2-0 aqui com um homem a mais Era e não era perdeu pra ter perdido. por isso aqui. E lá?
Ganhou. Aí, o fato Ganhou de de ter ganho... 3-0, podia perder de 2 aqui. Mas são Até circunstâncias, parece que os times Flávio. brasileiros voam. O time do Jorge Jesus ganhou na Bacia E das aí, Almas e aí também. foi pro Mundial. O que fez o Palmeiras sob o comando do Abel Ferreira? E os outros? Apanhou Desde do Tigre 2012 que não e time aí brasileiro perdeu faz no nada lá Al-Ittihad. fora. E aí Ganha você de vai falar que o coitado, trabalho é pô. maravilhoso? Calma, vamos ter calma. É que aí Calma, você está Michele. sendo incoerente. Ó lá. Porque você fala que não pode Ah, olhar, Michele, vamos não tentar. pode olhar o resultado e tem que olhar a performance. Sim. Ô, Aí o Celso. resultado, então, Sim, ganhou, mas vocês tá estão ótimo. esculhambando com um cara que parece que não ganhou nada. Mas, O Flávio, cara ganhou a ele Libertadores. não- O Palmeiras ficou 21 anos pra ganhar, não ganhou. Passou um monte de Por gente isso, investindo então, pra caramba e Cara, não deixa eu ganhou falar. nada. O Abel pegou... Nem com o time de Parmalat, Deixa eu com falar. nada. Então, Ó, ele é Guardiola o agora. Luxemburgo é mandado embora sendo campeão paulista. Exatamente. Melhor campanha da Libertadores. isso aí. Classificado na Copa do Brasil. Líder da Libertadores. E sexto no Brasileiro. O Abel chega, pega o trabalho do Luxemburgo. Ó, o Luxemburgo fez um jogo a menos só do que o Abel na Copa da Libertadores. Beleza, terminou a temporada. Que o Cebolinha Em deu uma 3 meses, melhorada. Foi o Cebola que foi. Tá bom. Foi o time do Ó, Cebola, é ó, lógico. Em 3 Tá bom. meses consegue ganhar uma Copa do Brasil e a Libertadores, que coisa na Europa ele não vai conseguir fazer isso nunca. Não vai. Começa a temporada nova, agora é meu trabalho. Vou mudar. Que ele muda. 3 zagueiros, 2 volantes. eliminado do Campeonato Paulista, eliminado na Copa do Brasil. Tá, subiu agora, está em quarto no Brasileiro, mas falta ainda algumas rodadas. O trabalho dele e o time não joga bem. Não joga, mas do jeito que vocês falam, parece que é um Zé Mané. Chico, Pra me mim é. defenda, por favor, Chico. Agora eu quero ver. Flávio Prado, eu vou fazer a sua defesa, porque eu acho que você está certo. Você tem a razão. O Abel Braga, na verdade, você se lembra Abel Ferreira. da Branca de Neve e dos 7 Anões? Do Abel Ferreira, obrigado, Vampeta. Se lembra da Branca de Neve e os 7 Anões? Tinha lá um cara, um anão, que era chamado de Zangado. Achei que ia falar Porque Celso, ele estava ia falar. sempre bravo. Ele estava sempre bravo. Não tinha jeito de melhorar o humor dele. Nem com os beijos da Branca de Neve. Verdade? Eu era criança, mas gostava dessa história. E o Abel Braga é o tipo de um cara que nem o Zangado. Para ele vai estar sempre tudo ruim. Você pode colocar ali o Barcelona para ele. Ele vai estar achando ruim porque está faltando alguma coisa aqui e ali. Isso, por um lado, é ruim, mas, por outro lado, é bom. Porque, na verdade, ele está sempre cobrando alguém. Cobrando a diretoria, cobrando os jogadores. Porque, olha, o futebol que o Palmeiras jogou hoje, diante do Bahia, foi um futebol maiúsculo. Foi um futebol maiúsculo. Os laterais apoiaram, os zagueiros desceram para tentar fazer gol, o Scarpa continua com o pé certinho batendo falta, o Rafael Veiga se meteu lá entre a zaga e fez o gol de empate do Palmeiras, e o Breno Lopes entrou que nem um rojão em campo. Quer dizer, ele, na verdade, ele chia, reclama, mas parece que todo mundo no Palmeiras já entendeu onde ele quer chegar. Ele é o Zangado. Eu me lembro muito bem, e o Miller pode falar a verdade, o Tele Santana, quando estava em treinamentos, quando falava de São Paulo, ele falava com uma pegada impressionante, cobrava todo mundo, diretoria, jogador e tudo mais. Aí o Tele Santana ia para um lugar mais sossegado, mais tranquilo, e não parava de contar piada. Né? O Tele Santana era o mestre da piada, você morria de rir, ele sabia contar direitinho uma piada. Eu não sei se o Abel sabe contar piada ou não, mas ele tem um gênio assim, meio esquisito, ele é zangado, ele vai estar sempre achando ruim de tudo, quando na verdade, com essas e outras, ele vai comendo pelas beiradas, como já comeu, né? Ela comeu dois torneios importantes, a Libertadores, né? E a Copa do Brasil. E se deixarem, ele vai comer esse Brasileirão, vai comer a Libertadores de novo, porque ele é assim. E o Gagliotti falou que é apropriado, inapropriado, mas vê se ele puniu o Abel. Não puniu porque ele sabe que o cara é assim. E se ele for procurar outro treinador para substituir o Abel, ele não vai achar. Do mesmo nível do Abel, ele não vai achar, não. Porque o Abel já tem esse elenco aí mais ou menos na mão. Mais ou menos na mão. Então, eu acho que o Flávio tem razão quando fala. Porque o treinador não pode ser carneirinho. Ele tem que cobrar. Ele tem que falar, olha, eu quero isso, quero aquilo. E vocês, jogadores, eu quero isso. Olha aí, ele reuniu o pessoal no meu campo, foi lá, fez uma oração, deu parabéns para todo mundo. E é isso, o treinador é isso. Eu acho que ele está certo. E o Palmeiras vai longe com o Abel Ferreira ainda. E aí, Guilherme,
O povo está comigo ou está com eles? O pessoal tá doido, junto com as brigas que estão acontecendo aqui. O Douglas tá falando assim pro Celso, ó. O jogo de hoje diz o contrário sobre sua frase. O Abel é incapaz de montar o time jogando pra frente. O Douglas mandou isso daqui, ó. O Paulo incapaz de montar o time jogando pra frente? Ele falou que você falou isso. Que o jogo de hoje eu mostra o contrário, porque foi 3-2 com bastante gol, né? Aí o Paulo Martelli tá falando que jogou sem 6 titulares o Palmeiras, e tá em terceiro lugar. Tem bastante gente. E tem que lembrar também, viu? Você tá falando de Libertadores da América, nas últimas 10 Libertadores, 7 títulos brasileiros. Porque se interessou que antes. Sim, mas não tinha brasileiro nessa aqui, só tava o Palmeiras. 7 Então, mas só tava. Então, o Palmeiras ganhou dos brasileiros. Não, então, eu tô falando dos brasileiros tudo, pô. Então o Palmeiras foi o melhor. No geral, se preocupar. Vamos colocar algumas coisas. Quando Por o exemplo, brasileiro botou os olhos na Libertadores e vê se eles ganham mais. E você Onde classifica estava- metade dos times que disputam o Campeonato Brasileiro para Libertadores. 8. Vão 8 para Libertadores, onde 7. estava o seu Gustavo Scarpa antes do Abel Ferreira chegar? Fluminense. Não, morto. Não estava jogando Palmeiras, não jogava. Ele Ele é reserva do levantou o Palmeiras. Gustavo Scarpa. Reserva. Ou é mentira isso? Reserva. Quem é reserva? O Palmeiras só tem 2 titulares. Não, o Gustavo Scarpa é O titular. Palmeiras só tem o Foi Gustavo ele que Gomes trouxe. e o goleiro. Breno o resto Lopes, tudo roda. jogador de segunda divisão. O resto Ele tudo roda. apontou o cara decidiu a resto tudo Libertadores. Hoje fez o gol de novo. Fora Gustavo Gomes e o goleiro, o velho lá. O resto tudo roda. Mas Todo o Gustavo mundo, hoje, o Gustavo Scarpa roda? Flávio, todo mundo. eu tô tentando... Rafael Veiga caiu, voltou com ele. Eu tô tentando entender você, que é um defensor do futebol ático, do futebol Sim. bonito e tal. Foram lá atrás do Abel Ferreira, achando que ele fosse o novo Jorge Jesus, que ia fazer esse time jogar pra frente. Aí já é culpa Quando de é quem que foi lá. você viu o Palmeiras jogando pra frente? Não. Fala pra mim, lembra Não, jogo. vamos lá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Não, coisa. não é Então, outra essa coisa. perseguição com Hoje, o Abel ó. Ferreira, como se o time não joga bem, não joga, mas tá obtendo resultado e não tá pior do que antes o Palmeiras. E ele foi buscar uma situação que ninguém conseguia. 21 anos depois do Palmeiras ser campeão, investindo um caminhão de dinheiro. Parabéns há ao muito Abel, que tempo. ele foi campeão sozinho. Negou os 12 ganhou jogos sozinho. sozinho. É isso aí. Não, e os Luxemburgo é outros? campeão, não? E os outros? Tá. E os Sabe outros que times? botou na cara do gol? Ele foi o Luxemburgo. Melhor o Palmeiras campanha. mandou o Luxemburgo. Tá bom. Campeão paulista. E por que o Luxemburgo não foi Palme- campeão da Libertadores? Porque foi mandado embora. Por que foi mandado embora? Não, antes. Ele teve várias oportunidades Campeão, com grandes times. o quê? Ganhar a Libertadores é uma coisa rara, gente. É muito difícil. Dá a impressão que qualquer um ganha a Libertadores. Não é verdade. Isso transforma o Abel Então, vem cá. no Guardiola. Ó, Mas ele também não pode ser vai- massacrado como ele está daqui- sendo. então, O ó, cara conseguiu ó, uma coisa que Filipão, Então, o Filipão não daqui ganhou a a Libertadores? Daqui a... O Filipão não ganhou Libertadores? E não é super questionado pela postura dele Não. jogar? Sim, Nunca mas ficamos já, olhando. sim, já, mas já também eu vou elogiado. chegar. Agora há uma Já, perseguição eu quero em ver cima seu do Abel que é raciocínio, que daqui a inaceitável. pouco a gente vai falar de São Paulo, eu quero ver seu raciocínio de falar também do Crespo, porque ganhou o isso aí, Paulista. é isso Quero aí. também ver falar isso. É isso Que aí. você fala que o Que Crespo estourou bela todo mundo. comparação, É, hein? ó. Libertadores com Paulistinha. título, Você deixa eu tá te falar um doido. negócio, ó. pô. Não, Eu é nunca título, vi, não. eu nunca vi. Aí vai querer que o Não, troféu eu Maria nunca vi que começar a quer, competição. Mas você dizer, tá ó, falando, então, o Crespo estourou o São Paulo tá mal. E Eu é nunca- verdade, pra ganhar um campeonatinho. Pra ganhar campeonato, é se diferente. começa estourar pra ganhar uma nada. Libertadores, Tem eu que vou ganhar apoiar. campeonato. Tem que ganhar campeonato. Não, Depende do campeonato. E você chegou num ponto, pega os dois jogos, São Paulo e Palmeiras, pega o elenco que tem o Abel, pega o elenco que tem o Crespo. Sim. Vê o que aconteceu na final. O que aconteceu na final? Dois jogos horrorosos. lixos. Só que o São Então, Paulo ainda conseguiu ser melhor que o Deu um Palmeiras. pouquinho de sorte e ganhou. Um Tudo gol, bem. um gol do Luan e não foi. Foi um gol do Luan de com a bola toda raspada. Você vai falar e pra fez mim o gol. que não foi um Então o confronto Abel de também dois... foi um pouquinho de sorte. É O gol óbvio. do Breno Uma Lopes. pequena diferença. Pequena um pouquinho de diferença. sorte do Abel foi Que uma nada. Libertadores. Não Se- foi um se Paulista. a bola fica na mão do Olha. Cuca, É não isso sai aí. lateral pra ganhar. É isso aí, não Mas ia é, só que foi rolar. uma Libertadores. Isso é É melhor dar um pouquinho de sorte numa Libertadores do que no Paulistinha, né? Tô Faz ficando diferença. louco. Aliás, falando nisso, vamos ver o São Paulo. São Paulo agora... Vai chegar lá agora. São Paulo que, Calma, aliás pessoal. não ganhou nada até agora no Campeonato Brasileiro, hein? Ganhou o Paulistinha. Eu quero ver esse É o time único- jogar bola é o pra único valer time do no estado de São- Campeonato Brasileiro. É o único Paulistinha time do não estado tem de São time. Paulo que ganhou o título no ano. Ninguém ganhou mais nada. Paulistinha não Nem tem Corinthians, nem São adversário. O Palmeiras largou o campeonato, o Santos Largou, estava... mas na final perdeu pro São Paulo. Você acha Alguém que tinha que largou fazer a final. Jogou A final. nada o Palmeiras. O São Paulo também não. O Palmeiras jogou com o time reserva o tempo a inteiro. final- Vamos ver como é que foi o final, São o jogo Paulo. foi fraco. Vamos ver São Paulo e Vamos fazer as Ceará. bases depois aí, hein? Bom, Vai, vamos lá. Celso. Nada aqui. O Jorginho fez 1-0 aos 22 minutos para o Ceará, depois do rebote do Thiago Volpe.
Veja só. O time inteiro do São Paulo dentro da área. Olha lá. E aí o Jorginho faz 1-0. Isso 22 minutos. São inteiro Paulo dentro empatou no segundo tempo, um gol contra, o Éder tentou o chute, a bola desvia no zagueiro e mata o goleiro 1-1. Isso aos 6 minutos. E aí, aos 17, o São Paulo pediu pênalti nesse lance do Reinaldo. Já vi pênaltis assim serem marcados, mas não foi marcado. Não foi para mim. Você acha que foi? Não, claro que foi. não, imagina. Pois é, o Volpe Tomaram acabou vergonha na cara salvando agora. o Ceará depois com o Saulo Mineiro. O Mendonça, lembra do Mendonça? O Vampeta me confirma aqui, aquele que era do Corinthians. Ficou na frente do gol, mandou para fora. E o Rigoni cruzou para o Diego Costa desviar de cabeça. O Bruno Alves ali na segunda trave não conseguiu fazer nada e ficou nisso. O Richard fez a defesa 1-1. Já vamos falar mais do São Paulo, que Abel Ferreira, meu querido Abel, falando. Vamos. Cara, que Duas coisas que eu gosto muito de ver nas minhas equipas, que é acreditar sempre até ao fim, capacidade física até ao fim e, sobretudo, grande capacidade mental para saber lidar com as dificuldades, porque este jogo teve muitas dificuldades também para nós. Segunda pergunta, do Gabriel Iocota, do Verdazo. Apesar da vitória, o Palmeiras sofreu muito com o toque de bola do Bahia e principalmente com ultrapassagens e jogadas laterais. Para você, o que o time deve fazer, pensando no restante da temporada, para que isso não se repita e o Palmeiras consiga neutralizar as ações do adversário? Olha, em primeiro lugar, dar os parabéns à equipa do Bahia pela forma organizada, pela qualidade individual e coletiva que tem, pela confiança que tinha vindo a demonstrar, estava à nossa frente na classificação e demonstrou aqui hoje porquê. Uma equipa, como disse, com muita qualidade individual e coletiva. Eu já o ano passado vos tinha falado aqui numa altura do CRB, quando jogámos aqui contra eles, que ia ser uma equipa que no ano seguinte poderia, por aquilo que tu vês, e eu acredito que esta equipa também vai ser uma equipa extremamente competitiva no campeonato. Portanto, há momentos em que nós temos que dar mérito ao nosso adversário e há outros que nós vamos analisar, corrigir e tentar melhorar, mas o nosso adversário tem que reconhecer que houve momentos do jogo, porque o jogo passou por vários momentos, uns em que o adversário esteve por cima de nós, outros em que temos nós por cima do adversário, ou seja, durante os 90 minutos houve momentos em que uma equipa esteve por cima da outra e, como disse, tivemos que sofrer. E quem é palmeirense sabe que isto é assim, é viver, vibrar, emoções no seu melhor. E deixa dizer-vos também, porque não dizê-lo, acho, na minha opinião, para quem assistiu a casa, foi um bom jogo para quem assistiu a este jogo de futebol. Pergunta do Bruno Diniz, do Sport TV. Abel, mais uma vez o Palmeiras tomou um gol pelo lado esquerdo da defesa. Na sua visão, por que tanta vulnerabilidade no setor? Não, olha, não podemos fugir aos números. Eu gosto muito de dados estatísticos, porque nos ajuda a orientar o nosso trabalho. Temos, independentemente se é pela direita, pela esquerda ou é de bola parada, porque sofremos um também de bola parada, temos 13 golos feitos e 9 sofridos, não é? Portanto, o nosso objetivo, já o disse, nós queremos e vamos fazer tudo para ser campeões brasileiros. Isso é assumido por mim, pelos jogadores, e tudo iremos fazer. Agora teremos que melhorar essa eficiência defensiva, independentemente se é na esquerda, se é no centro, se é na direita, mas, como disse, nós temos vindo em todos os jogos a criar oportunidades para poder fazer golo. Hoje fizemos 3, mas temos que melhorar essa parte defensiva, isso, os números dizem isso, e nós temos que o assumir, e eu e os nossos jogadores temos que olhar para esses números e perceber que temos que melhorar, apesar de não ter muito tempo para trabalhar, que daqui a 2 dias temos já jogo outra vez, mas olhar e corrigir e melhorar esse aspecto. Rafael Delmanto, da mídia palmeirense. Gostaria que você falasse sobre o Scarpa, que mais uma vez foi decisivo participando dos 3 gols. É a melhor fase dele desde que você chegou? Eu penso que sim, mas vocês sabem que os jogadores têm sempre altos e baixos. O jogador não é sempre, às vezes eu sei que os nossos torcedores são exigentes, eu sou exigente, mas o jogador não é sempre ascendente, tem alturas em que sobe e desce, nós temos que os ajudar, temos que os apoiar, temos que os corrigir, como foi o Scarpa, por exemplo, disso. Se calhar quando eu cheguei no início, se calhar não era tão acarinhado, por isso é que eu entendo que nós devemos ser exigentes com os nossos atletas, porque aqui já vou acabar com essa dos guris, são todos jogadores de Palmeiras, estão todos ao mesmo nível, exigimos de todos igual, são todos responsáveis. O emblema que tenho aqui é igual ao deles, não sou polícia, o meu é igual ao deles, portanto temos todos que exigir uns dos outros,
E o Scarpa, aos pouquinhos, com trabalho, com treino, tem pegado o seu espaço na equipa, já vai com uma série de jogos seguidos, não sei, se calhar no próximo jogo, se o deixar de fora, ele vai ficar chateado, mas não sei, tenho que pensar o que é melhor para a equipa, perceber com esta quantidade de jogos que ele tem, para a própria equipa continuar com esta frescura física. Hoje deixei o Veiga de fora, que também, na minha opinião, tinha estado bem, mas é fruto do trabalho dele, da crença, dele acreditar, e é verdade, ele é um jogador que está uns furos acima, porque tem trabalhado por isso, e vamos esperar que continue com este rendimento. Perguntas da Bibiana Bolson, dos canais Disney, e Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Hoje você e sua comissão completaram 70 partidas no Palmeiras. E a cada jogo e acontecimento, acredito que você esteja aprendendo algo novo. Gostaria que você colocasse em palavras quais são os aprendizados que você tem tido aqui no futebol brasileiro e dentro do Palmeiras. Bem, eu como digo sempre aquilo que sinto, eu não vou fugir a isso. O Palmeiras é o sonho de qualquer treinador. E eu digo isto porque, em termos de estruturas, em termos de condições, oferece todas as condições ao treinador para poder desempenhar o seu trabalho. Eu sei que às vezes o treinador é chato, porque o treinador depende de resultados, e como eu disse na antevisão do jogo, não é? Que a reunião com o presidente, e que eu dei o exemplo do menino no supermercado que está sempre a falar com o pai: quero brinquedo, quero brinquedo, quero brinquedo, quero brinquedo. E o pai tem que dizer ao filho: não podes ter o brinquedo, tenho que poupar o que tenho para dar comida às pessoas que têm lá em casa, agora ainda não podes ter o brinquedo, na altura certa vais ter o brinquedo. E portanto é um clube familiar, é um clube, como disse, que dá todas as condições ao seu treinador. E depois tem uma massa associativa, e eu vou falar das claques, como é que chama aqui, dos torcedores, da Mancha Verde e da Boia... Torcedores. Torcida organizada. Isso, a torcida organizada, que exige de nós, e bem, não há problema nenhum, nós sabemos que tem que ser, que vive muito a emoção do alto e do baixo. Hoje somos melhores, amanhã já criticamos, mas faz parte. Mas eu quero partilhar com vocês aquelas pessoas que diretamente, palmeirenses, que falam comigo. Eu agradeço a todas elas, posso-vos dizer que já recebi máquinas de cafés, já recebi relógios, já recebi livros, já recebi flores. E eu, a todas elas, eu digo mesmo: eu vou dar o melhor de mim. Eu não faço outra coisa a não dedicar tempo ao clube, porque eu vivo aqui sozinho, não faço outra coisa a não ser dedicar tempo ao clube, de ver, andar por baixo, por cima, como é que nós podemos tirar o máximo de rendimento dos jogadores que temos. E depois falar do futebol brasileiro. É verdade que eu às vezes faço críticas construtivas ao futebol brasileiro, porque gostava, por exemplo, nesta altura da Copa, que se calhar o campeonato parasse, que era bom para todos, porque podíamos descansar os nossos jogadores, porque podíamos valorizar o jogador brasileiro, mas eu já falei sobre isso. Mas era uma crítica construtiva, nunca foi uma crítica a apontar a ninguém, construtiva para nós melhorarmos o nosso futebol. E falar em nosso futebol, eu também digo aquilo que penso, e para mim, o campeonato brasileiro é o campeonato mais competitivo que eu conheço. Nem os Big Five, como dizem na Europa, nem na Alemanha, nem na Itália, nem na França, nem na Inglaterra, nem, estava a faltar aqui outro, nem na Espanha, o vencedor no final da época perde tantas vezes. Portanto, isso demonstra bem o equilíbrio e a competitividade que tem esta competição. E para falar também da qualidade dos jogadores brasileiros. Ainda hoje vemos aqui uma equipa como o Bahia veio aqui impor o seu jogo também com arrogância positiva a jogar, e é isto que eu gosto. Gosto de competir. Olha só que homem elegante, hein? Olha que bacana. Não vai falar que o homem é elegante, que o homem é... Tudo, ó. Ele elogiou o Bahia, ele falou que ele faz críticas construtivas, ele falou que o jogo hoje foi aberto. O senhor é muito carente. O senhor é apaixonado pelo Neymar. Ele não jogou hoje, você adotou o Abel como o cara que você vai... Eu não gosto de injustiça. O Neymar, ele é muito injustiçado. Eu sou extremamente justo nas minhas análises. Pelo menos eu tento ser. E uma coisa é, o Abel Ferreira, ele chora demais. Sabe, ele erra ao expor o elenco dele, ao pedir mais reforços publicamente depois de uma derrota. Ele nunca está errado. Aí a culpa é dos jogadores. Aí falar que ele tem o grupo nas mãos, como é que você vai olhar para o seu chefe sabendo que ele está
pedindo reforço, dando sinais de que... reforço tá errado? É óbvio que tá. Ele Como chega, tá? ele chega é lá. o time que ele mais faz caro do campeonato. Gente, mas pedir reforço Então, tem tudo que bem. pedir mesmo. Ah, você tá conformado Então- com o que você quer? Tem que pedir. Então ele mas chega- é outro treinador. Publicamente. Ele chega lá Porque pro tomou 3 a 1, presidente, chefe dele, e fala assim, olha, talvez precise de uma peça aqui, outra aqui, acabou. Agora colocar o resultado condicionado à falta de reforço. O Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil, Flávio. Melhor elenco. Fala pra ele dirigir o Corinthians do jeito que tá. Pega ele pro São Paulo agora no rebaixamento para ver o que tá, para ver o que ele vai O fazer. CRB, do jeito que tá. É isso aí que eliminou o Palmeiras lá no Allianz Parque. É chorar de barriga cheia. Ele abre a geladeira, tá cheia a geladeira dele. Precisa ver o que foi prometido. Mas não importa, Porque Flávio. como não Mas o importa? O que é presidente falou, prometido né, não é Flávio? barato nem caro. O Galotti falou que ele sabia de tudo, a programação, tudo. É não foi óbvio. Aleatoriamente. Não, o Galotti saiu depois falando, ó, ele sabe de tudo. Isso, e é verdade mesmo, o presidente foi bem sincero. Isso não ajuda em nada aquela coletiva. Não ajuda em Todo nada. mundo quer reforço. Você perguntar pro... É o que eu tô falando. Eu sei, mas publicamente o que ele fez não ajuda em nada. Não ajuda em nada. É um comportamento que eu acho que falta humildade. A primeira vez que foi pressionado também, tô com saudade da minha família. Sabe, Falou não na sei até coletiva que agora de ponto, novo. Sabe? Ué, ter saudade da família é erro. É Mas pecado, não, tá errado. quando se perde, É joga jogar isso. pro outro lado. Quando se perde, joga isso. Ó, o Messi, 7 vezes campeão do mundo, o melhor do mundo, tá aí, ó. Fez aniversário essa semana, tá aí na Copa América. Podia dizer assim, eu não vou jogar. Mas o Abel tá aí também. Não, é isso que eu tô falando, mas o Messi não fala que tá com o soleiro da mulher. O Messi não fala. Ele não dá entrevista. Então, Tá, mas qual é a Pra não relação falar disso com o besteira. trabalho dele? Qual é a relação dele? O que tem isso a ver necessariamente com o time jogar mal, Sabe a jogar com pergunta 3 que zagueiros foi e 2 feita? volantes? Ele não- ele já falou respondeu hoje de de novo nada. agora. Ele nunca Eu assume estou erro, aqui mas- sozinho. Traz a mulher, tem dinheiro. Se quiser, eu mando Forte Viron e todo mundo vem junto. Guilherme, vamos aos prêmios, que tá, não dá, não tem jeito. Essa foi sensacional. Vamos lá, não É uma entramos no perseguição top. absurda. Ah, sim, claro. Não Daqui a pouco você vai entramos falar no que é Trade Top, xenofobia. São só 2 presentes. Certo? A bola da Topper, em parceria com a loja de Gol de Placa, vai pro Jorge Braga. E a camisa do Palmeiras pro Nilson Marinho. Só esses 2. Agora tem que pegar essa semana aqui na Avenida Paulista. A nossa equipe vai entrar em contato, tá? Com vocês aí, ainda essa semana, talvez amanhã. Tá? E vamos pra enquete agora. Abel Ferreira está forçando a barra para sair do Palmeiras. Ganhou que sim, com 62% dos votos. Tá. Mandou um abraço pro Celso, o Abel Ferreira. Acabou de O mandar aqui. Miller, antes que a gente falou muito rapidamente do São Paulo, porque entrou a entrevista do Abelzinho, né? Abelzinho. Eu pego Obrigado, no colo seu os Flávio injustiçados. Eu pego no colo os injustiçados. Miller, o resultado do São Paulo no Ceará foi bom? Sem ver o jogo, a gente estava trabalhando Sim, aqui. sim, a gente não viu o jogo, mas eu acho que foi bom porque o São Paulo jogou desfalcado, né? Jogou muito desfalcado. Jogar lá contra o Ceará é muito difícil, né? É bem verdade que o São Paulo ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe que o São Paulo nesse Campeonato Brasileiro tem que esquecer. Tem que só brigar para não cair e se preocupar com a Copa do Brasil, que tem chance, porque é mata-mata. Tá na Libertadores ainda também, né? Mas eu acho que o São Paulo não vai muito. Mata-mata também. Entendeu? Não vejo o São Paulo assim, lá em cima, brigando lá em cima com os grandes no Campeonato Brasileiro. Valeu, Miller, valeu, Vampeta, valeu, Celso, valeu, Chicão. Valeu. Um abraço, Guilherme. Obrigado. Até amanhã, às 6 da tarde, no Gazeta Esportiva. Valeu, gente. Tchau. Valeu, Flavinho. E mantém...